Daí eu mando pro seu store. Aí... Pessoal, até melhor, bem melhor que o outro. Oi. Se quiser. Bora lá. 3, 2, 1. Graça e paz do Senhor Jesus, você está com a gente mais uma vez no nosso Atalaia Podcast. Estou no microfone, sempre começo errando. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Hoje vai ser muito especial para a gente. Vamos conversar com o Otávio, com a Luciele. Vamos conversar com o nosso obreiro, nosso pastor aqui, o Túlio está com a gente também. E você que já vai entrando, vai esperando, vai compartilhando, já vai anunciando para as pessoas aí que vai ter uma conversa muito boa. E hoje eu vou desafiar a participar da vida do Otávio. Eu vou desafiar você, tá com a gente, você pode fazer muita coisa mais do que você imagina, tá bom? Então já vai, compartilha, já fala, tem que falar, eu conto com você. Hoje eu estou com essa família abençoada, o pastor Túlio, o Otávio, eu fiquei triste porque ele é corintiano, e a Luciele. Deus abençoe que vocês atenderam o pedido. Obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez. E você está bem, Otávio? Está de boa? Tô bem. Hoje você fez hoje, que bom. Eu fui na escola. Que série você tá? Nono ano. Tá bem nas notas? Sim, tô indo bem. Já tá no nono? Já. Quantos anos você tem? 14. 14 anos. Vai passar de ano? Claro. Claro. Qual matéria que você mais gosta? Ciências. Gosto de ciências. Arqueologia? Já chegou nessa parte, não? Não. Um cientista, então. Muito bem. Também vai ser bom, né? Envolvido com a ciência desde cedo, né? Eu acredito que vai ser bênção. Você vai ser bênção para muita gente ainda. Você vai ver, né? Túlio, Deus abençoe. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. É uma alegria estarmos aqui e agradecemos
pela oportunidade para a gente passar um pouquinho mais, da vida do Otávio, né? Para aqueles que ainda não conhecem e para acompanhar um pouquinho o que nós vivemos aí e por tudo aquilo que Deus tem feito e por aquilo que acreditamos que Deus ainda vai fazer. Amém. E pelo projeto da vida do Otávio que Deus tem determinado. Amém. Vou falar com o Gustavo, a thumb tá errada, tá? A thumb é antiga, vê se você consegue corrigir pra gente aí. Luciele, eu tenho acompanhado muito a jornada de vocês pelas redes sociais e eu sempre tive um desejo no coração de ajudar de uma forma mais efetiva. Alguns amigos que me procuraram, porque tem tanto golpe por aí, né? Queria saber se é que um filho meu na fé, que é o Fabiano, que é o marido da Leda, e vem procurar outras pessoas. Não, por favor, façam o melhor que vocês podem fazer. E hoje eu quero ver se a gente consegue fazer uma coisa para ajudar vocês de fato. Bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Amém. Já estou muito emocionada. Como eu te disse naquele áudio, era um sonho. Eu sabia que eu estava esperando por isso há 2 anos. Eu sabia que ia ter um momento certo. Eu sabia que o Richard Medeiros... Conhece o outro Richard Medeiros. A bênção ia um dia, de alguma forma, como a sua vida é um milagre e você é uma bênção na vida de outras Amém. pessoas, eu sabia que Deus ia te usar para contar um pouquinho mais da trajetória que nós estamos vivendo com o Otávio, né? Desses 2 anos, mais difícil, né? Que virou de ponta cabeça. Porém, a doença nós descobrimos antes. Então eu quero ser grata a Deus por esse momento e agradecer a você por essa oportunidade. Bom, assim como eu também quero saber, vamos lá. Quando que começou a história? Qual foram os primeiros sintomas ou quais foram quando vocês perceberam que tinha alguma coisa errada? Então, eu tenho um grupo de 250 mães, a qual eu coordeno, né? Mães do Xene. Então, se eu falar, se tem 249, as 250, todas têm o mesmo relato de como tudo aconteceu com o filho. Sempre a mesma história. Infelizmente, por ser uma doença muito rara, os médicos nunca descobriam a princípio. Confundia com outras doenças? Com outras doenças. O Otávio foi esse caso, né? Então, todas as mães têm o mesmo diagnóstico à primeira vista. Não tem uma. São 250 são o mesmo relato. Se você vê como é o começo todo é igual. E com o Otávio não foi assim. Como o Otávio foi uma criança sempre muito quietinha, a gente apelidava ele até de velho, quando ele era pequenininho. Porque ele sempre foi quieto. Então, assim, a gente não achava que o pular corda, sabe, ele era um pouquinho mais lento, assim, no pular corda, no correr, mas uma vida normal, porque ele jogava bola desde pequenininho. Ele começou a andar na pontinha do pé, com 3 anos. Daí nós levamos no ortopedista e ele falou que era fase de crescimento. Então, todas as mães relatam as mesmas coisas. Então, fisioterapia desde os 3 anos, pela fase de crescimento, andando na pontinha do pé. Isso já é o principal sintoma da Duchenne, né? Essa doença, pelo que eu me informei, ela é degenerativa, ela é... Progressiva, muscular. Degenerativa, muscular. Nosso corpo, os nossos músculos, eles se regeneram todos os dias. Do Otávio, ele se degenera todos os dias. Né? Então, é uma doença degenerativa, progressiva, que ainda não tem cura. Né? Então, assim, o diagnóstico, porém, nós tivemos com 7 anos, quando nós fomos num retiro e ele levou um tombo, e então ele estava caindo frequentemente. Mesmo jogando bola, ele estava caindo frequentemente. Daí nós falamos, não é tendão, é alguma coisa. Daí até o Túlio falou, ele vai operar do tendão, né? Assim que a gente sair do retiro. Nós ficamos aí durante 6 anos, né? O médico disse, não, o tendão dele é curto, nós vamos ter que fazer fisioterapia para alongar o tendão dele. E a gente tinha vindo nisso 4, 5, 6 anos, mas aí nós percebemos que não estava tendo melhora, né? Aí chamei o médico, conversando com ele, eu falei, vamos marcar uma cirurgia para ele.
Aí quando marcou a cirurgia, assim, em São José do Rio Preto, naquela semana eu senti de pegar um médico particular fora do plano de saúde. E pegamos um médico particular, e esse médico particular, ele diagnosticou, quando ele viu o Otávio, ele falou, não, esse aí não é tendão curto, seu filho tem assim, é isso, uma infelizmente, uma é isso que ele está falando. De um lado para outro, né? Sim, porque assim, ó, quando o médico realmente, hoje já é uma doença um pouco mais conhecida, porque a gente está abrangindo muito mais pessoas, porque Sim. muito mais crianças têm. Tanto é que em Marília, 3 casos, né, de meninos, né, que já se foram até, só teve 3 casos aqui em Marília. Então assim, mas hoje tem muitas crianças, mas que já faleceram até sem saber que era distrofia muscular. Porque existem vários tipos de distrofia muscular. De cintura, tem a congênita, tem a que nasce. No caso do Otávio, assim, ó, o DMD é a mãe que é portadora e ela passa. Que é genética também. É genético. No caso do Otávio, não foi genético. Nós fizemos o teste vamos supor, a Lívia não poderia ter filho homem, se fosse genético. O dele, eu não sou a portadora. Ele foi mutação no DNA. Por isso que o caso dele é o mais raro. Como é que é essa, você deve saber, não tem, como é que, onde se dá essa mutação no DNA? Como é que É na funciona? junção, né? Quando, Isso. o casal, entendi. Isso, né? Na O cromossomo junção. dele com o seu. Isso, deu essa mutação. E no caso dele, porque não tem nenhum caso na família, o meu não foi eu a portadora, por isso que o caso dele é mais complicado. Aos olhos assim das outras pessoas, outras crianças, igual você olha o Otávio, ele já é um milagre. Sim. Porque ele já era para ele ter perdido todos os movimentos perante outras crianças. Assim, o Otávio, ele tem... Mas isso vai ser consequência da conversa. Porque já tinha que ter perdido os movimentos do braço, da parte inferior das pernas. Só que nós estamos lutando contra isso, né? Lutando e fisioterapia. E a dificuldade do médico é o quê? Quando a gente leva num bom médico, e hoje o que eu busco nessas mães, o que eu busco, sabe, tentar levar a vida do Otávio como... Eu sei que a promessa dele nessa terra é que ele vai ajudar muitas crianças, assim como ele já tem ajudado muitas mães. A vida não é fácil, você vê, né, Richard, como assim, eu aprendi tudo, rede social, eu não sei mexer em muita coisa, mas eu faço tudo, assim, mas não só pela vida do Otávio, mas sim para ajudar mais mães também que eu vou te dizer, a gente vive um constante luto, é um constante luto. Quando o Dr. Quaresma, ele nos deu o diagnóstico, ele só fez esse exame, ele falou, Otávio, senta e levanta. O Otávio sentou, levantou, sobe esse degrau, ele subiu e tem um outro movimento que ele faz, que é Galwin, né, que é o movimento de Galwin, que a criança que tem o Duchenne se apoia para levantar no joelho. Ele falou assim, vocês vão agora fazer esse exame e traz hoje ainda para mim. Eu nem imaginava que existia essa doença, né? Daí nós fizemos e levamos. Daí eu falo que foi o pior dia da minha vida, né? Por mais que... Que ano foi isso? Ele estava com 8. Tá com 14, 6 anos atrás, 2022, 2018. 2018, isso. 2018. Daí olhou pra gente, tirou o Otávio, né? Primeiro ele falou pro Túlio, né? Falou pra mim que ele sabia que... Daí o Túlio falou assim, ó, entra lá que ele vai conversar. Daí ele falou assim, mãe, é uma doença muito grave, é uma doença progressiva, degenerativa, que não tem cura. Seu filho com 12 anos vai parar de andar, 14 vai afetar o pulmão e o máximo de vida que ele tem é 15 anos, que afeta o coração, que são músculos. Esse é o diagnóstico que eu tenho e infelizmente eu não vou conseguir acompanhar vocês, porque naquele momento ele já pegou muito amor na gente, ele viu a gravidade da doença, né, assim, e acho que o médico acompanhar a consequência, eu acho que é um pouco difícil. Infelizmente, Marília, nós não temos nenhum médico especializado. E qual a especialidade? Ele precisa ele tem várias, né? Ele precisa ser acompanhado pelo pneu, do coração, ele precisa mas a neuro que tem que cuidar. Daí nós levamos ele na neuro, e a neuro mandou para São Paulo para saber qual que era o tipo, que daí a gente tem que saber, depois que descobre a doença, qual é o tipo de deleção no exon. Porque isso faz parte do exon. Eu não sei o que é isso. O que é exon, o que é deleção? Exon, é assim, ó,
todos nós, no músculo, né? Existem vários exons, né? Para se ligar ao músculo. Então, para produzir a distrofina, que é o caso do Otávio, ele não produz a distrofina. Todos nós produzimos, por isso que nós se movimentamos. Então, na distrofina está ligado o exon. Para ser formada a distrofina, os exons estão ligados. Então, tem crianças que têm deleção em vários exons. É um pouco difícil de falar, né? Porque eu falo assim, que eu estudei muito assim, em relação a isso. Então, assim, quando você pula, então tem deleção no exon 50, e tem no 52 e no 54, hoje eles já estão com medicamento que já veio para o Brasil, uma criança que já conseguiu. Ah, entendi. No caso do Otávio, ele só tem a deleção no exon 45. Isso é pior, é pior. Quanto menor o número é pior, é isso? Isso. E a dele é só do 45. Se sair um remédio pro 47, 48, não serve para ele. Gente, ele tem que pode. ser... É uma coisa assim... Já saiu para qual que você falou agora no Brasil? Já saiu o Exodin, né? Na realidade... Por 50 e pouco você falou que já, saiu? pode ser o 51, pode ser o 52, pode ser todos, menos o 45. Menos o do Otávio é Por ser 45 é mais raro ou não? Porque é mais raro. Esse número é mais raro e não tem a pula do exon. Se ele tivesse o 45 e 47, tinha a pula de exon. Daí dá para entrar a distrofina naquela dele só naquilo lá. Existem 3 medicamentos que estão em fase, né, de testes. O Otávio ele já foi uma vez chamado para ir em Boston. Ele seria o cobaia, né? Mas daí nós começamos com esse tratamento alternativo. Por quê? Ele é um remédio assim que eles iriam testar. Pra gente assim, é muito difícil, porque hoje já tem lá em Boston também, é uma rede só, chama Cure Duchenne, que só é especializada em tratamento de Duchenne. Então, eles estão criando na própria criança a distrofina que está faltando. Entendi. O custo demora-se 6 anos para a criança produzir. E o custo desse tratamento, 7 milhões o começo. 7 milhões 800 para tirar o primeiro gene. Isso dura 6 anos. Então, isso é o quê? Mas os 7 milhões não é o tratamento inteiro, né? Não é o tratamento inteiro, só para tirar o primeiro gene. Quem vai tratar isso? Tem uma pessoa que está fazendo esse tratamento, que já até tirou do menininho, só que o menino tem 3 anos. Então vai dar tempo. Entendi. Não é que eu fui atrasada, nem que... Não, ninguém sabia muito disso aí. Não, começou agora, tanto é que esse Sim. laboratório é agora, né? Então, assim, além de ser o começo, 7 milhões e 800, só para retirar o gene do Otávio, né? Para produzir a distrofina do Otávio. Então, assim, a cura hoje seria essa. Pegar esse gene do Otávio e produzir a distrofina do Otávio. Entendeu? Entendi. E tem os outros remédios que estão aí em andamento, que eu falo que, infelizmente, essa doença não acomete adultos, acomete crianças. Tem só homens, né? Só homens. São, acho que tipo, tem 4 casos de mulheres. Muito raro. Mas é muito raro mesmo, no mundo todo, assim. Só meninos. A gente entrar, vamos detalhar mais sobre essa questão de tratamento. Tudo, como é que foi? Para o pessoal entender, porque eu vou só fazer eu gasto um dinheiro bom por mês com remédio, tem problemas de saúde. Hoje eu tive que comprar um remédio de R$200, e às vezes R$200 fica difícil. E eu gasto uns R$700 por mês de remédio. Aí me coloco no lugar de vocês, né? Que depois vocês vão falar valores aqui para o pessoal entender o que está acontecendo. Como é que foi, em primeiro momento, descobrir o pai, a mãe, descobrir a doença? Assim, como é que foi para você, pai? Foi assim, quando nós descobrimos pelo médico, foi um choque muito grande, né? Porque nenhum pai espera isso. Poderia ter sido uma outra doença, que tem cura, que seria fácil com tratamento, mas no caso do Otávio, quando nós descobrimos, ainda era muito assim, parece que era muito escuro essa doença, poucas pessoas sabiam disso, né? E a gente pedindo a Deus e até hoje nós cremos num milagre de Deus, sim, porque a vida do Otávio hoje é só um milagre. Sim.
Hoje ele é o que ele é hoje porque Deus tem cuidado dele. Deus tem dado força para ele. Como a Lu disse, não era nem para ele estar se movimentando mais. Mas ele se movimenta, ele mexe as pernas, os braços normal. Então eu vejo assim um cuidado de Deus a cada dia na vida do Otávio. Mas para os pais, principalmente para a gente, eu vejo assim, tem hora que a gente se abate. Não vou. E uma coisa, a gente, algumas conversas que eu tenho com ele, ele conversa comigo e muitas vezes a gente chega abatido, mas ele nos levanta. Ele tem força e tem vezes que eu chego chateado em casa, ele vem, já brinca comigo, já mexe, pai, levanta a cabeça, não, vamos brincar, vamos fazer isso, vamos... ele é assim, então muitas vezes ele nos dá força para a gente poder caminhar. Otávio, eu vejo uns vídeos que mãe posta, eu vejo você sempre sereno, assim, você já entende, bastante inteligente. Como é que para você lidar com isso? Você olha a situação, como é que está por dentro aí? Como é que você vê isso? Porque você vê você sereno, todos os vídeos também postam, tranquilo. Você é tranquilo assim mesmo? Sim. Como é que você vê isso tudo? Com fé, com medo? A situação é bem difícil, né? Mas eu creio no Deus. Você se sente consolado? Você se sente... Deixa eu mandar um abraço. O pessoal vai entrando aqui. Eu estou olhando aqui porque tem gente interagindo, né? Tem o pastor Cláudio Abreu, mandou um abraço. Não sei se acho que é Raide Fran, não sei quem é. Raide Fran. Lá de Manaus. Tá mandando um abraço, está controle de tudo. Amém. O Fabiano Amorim, meu amiguinho, meu São Paulino. Deus abençoe, meu amigo São Paulino. Não sei o que falar, mas fica o meu abraço virtual. Rosângela Miranda, que Deus continue sempre te abençoando. Pessoal entrando aqui, obrigado pela participação de vocês. Então, tá, eu sei que você é quietinho, mas a gente olha pra você, já comentei com algumas pessoas, você é tranquilo. Eu vejo você, às vezes quando a gente fala uma pessoa cheia do Espírito Santo, parece que a pessoa tem que orar para os outros ser curado, aquele poder, também é isso. Mas uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa cheia de consolo. Você passa essa paz, sabia que você passa essa paz para todo mundo, né? Teve algum momento que você ficou triste, assim, que você achou que não ia dar certo? Teve algum momento nesses dias que você ficou assim? Sim, às vezes acontece isso mesmo. Esses momentos. Essa semana mesmo, né? Conta por quê. Conta pra mim. Ninguém tá vendo, só nós dois, por favor. Pode contar. Pode contar. Tá constrangido de contar? Porque assim, eu quero que você fale um pouco, porque a gente... tua mãe sofre, teu pai sofre. Você sofre bastante, né? Mas você também sofre, queria ver da sua perspectiva. Essa semana você deu uma desanimada, foi isso? Sim, deu uma desanimada. Você caiu, se machucou, aconteceu alguma coisa? Não, eu só... tava meio pra baixo esses dias. Porque tá tendo as Olimpíadas na escola. Ah, imagino. E ele sempre foi o orador das Olimpíadas. Ele Você sempre... fez esse ano também foi? Foi. O orador? Legal. Não, daí não foi porque a gente estava na viagem. Ah, Foi a abertura na entendi, sexta. entendi. E ele ia ser. Então ele era ele que entrava, tudo. Então, assim, esse ano deu um pouquinho, uma baqueadinha nele, mas é ele que nos dá força. Por mais que a gente sabe, né, mãe, a gente vê de longe o momento que ele tá, mas o que você falou foi tremendo, assim, a serenidade dele, a confiança dele em Deus é muito grande. E tem vezes que a gente vê, assim, um pouco de triste, acho que, né, igual aconteceu ontem, hoje, todo mundo, o que ele fazia não fazia mais. Como você perguntou para o Túlio, pastor, até o diagnóstico do médico não foi tão assim, nossa vida foi o luto, assim, já começou ali? Sim, porém o Otávio ainda era jogador de futebol, ainda fazia tudo normal, tudo. Então, dos 8 aos 12. A pandemia começou em março. No dia... 2020, né? Isso. Se o senhor perguntar assim, como foi que ele parou de andar, eu só lembro de um dia assim, ele saiu do sofá e começou a rastejar no chão. Eu falei, filho, eu fico em pé, né? E daquele dia em diante, ele não ficou mais em pé. Então, daí sim que a ficha caiu, que as coisas nós começamos a refletir naquilo que o médico disse, que seria 12 anos, que ele faz dia 18 de março. Então, começou a pandemia, ele ia fazer 12 anos dia 18 de março, e foi quando ele parou de andar.
Foi tão... De um dia pro outro, foi assim? Do dia pro outro, foi assim, porque a nossa casa é escada. Então, quando nós mudamos, ele subiu aquela escadaria, e ainda ele joga futebol todo dia, assim, né? Porque ele tem movimento da parte inferior da perna, porque eu não coloquei ele na cadeira de roda, só pra gente trazer ele e tudo, né? Mas dentro de casa ele anda na cadeirinha de escritório. Ah, sei. Não coloquei para ele não perder os movimentos da parte de baixo, né? Então, assim, a bola é constantemente em casa, então, daí sim, será que o médico falou é real? Entendeu? Daí sim que a nossa vida virou de ponta cabeça, daí sim. Então é real, é verdade, a doença é assim, entendeu? Daí a gente começou assim, se desesperar, né? Aí eu fui atrás de tudo nesse mundo de tratamento, que você perguntar, que eu já pesquisei todos, eu já pesquisei, e o que ele faz, daí foi um dos alternativos que nós conseguimos. Isso altera toda a rotina da família, altera todos os projetos da família. E ninguém está preparado para isso. Por mais que tenha estrutura, ninguém está preparado para isso. Como é que foi que alterou? Porque tem a filha de vocês, como é que ela chama? Sim, a Lívia. Que sempre está junto também, né? Ela é a nossa companheira. Como é que foi? Como é que a família começou a lidar com isso? Percebeu que, de fato, como você disse, era mais sério. Como é que foi? Como que mudou? Como a família percebeu isso? A Lívia, assim, a gente até no começo, nós ficamos até um pouco preocupados, porque a gente acaba sempre, né, cuidando mais do Otávio, né, e a preocupação com o Otávio. E por essa preocupação poderia haver, assim, um distanciamento da Lívia, justamente por causa do cuidado com ele, né. Mas, graças a Deus, a Lívia é uma bênção, jamais ela teve esse sentimento. E ela é a companheira. Até porque isso acontece muito. Acontece. Sim. Né? Você acaba por a filha vai todo para o filho, outra, e isso acontece demais. Eu ia até perguntar isso. E ela superou bem isso. Qual a idade dela? Ela fez 19. 19 anos já. Só que assim, é um protetor do outro, assim, e ela, igual todos os dias, 11h30, quem sobe com ele, depois que eu tive o problema da coluna, que eu travei 2 vezes já, quem sobe com ele a escadaria nas costas é ela. Ela já desce 11h30 antes de ele chegar na escola. Daí é algo assim, muito lindo de ver. Porque ela já espera ele no portão, daí pega ele da cadeirinha, coloca ele nas costas e a gente sobe aquela escadaria. Então assim, ela tem assim, uma compreensão muito grande, sofre demais. E hoje ela está fazendo parte do tratamento. Ela está cedendo célula para ele, né? Está cedendo a célula, tronco. Já vamos chegar nisso aqui, é muito importante falar sobre isso, a gente fala bastante sobre isso aí. Por ser uma coisa nova, para tudo que é novo, tem dificuldade de lidar, aí a pergunta agora, mas até para vocês, quero ver como é que vocês lidam com isso, porque não sei se com vocês acontece isso, como já aconteceu com outros momentos, de dar uma balada na fé. Porque nós somos seres humanos, né? Acontece. Porque às vezes dá uma balada, depois dá uma retomada, porque não tem como. Eu perdi um filho quando tinha... Em 2003, abalou muito minha vida. Abalou, assim. E aí depois volta. A questão, vocês tiveram esse momento de se abalo? Não, abalou pouco. Como está sendo a proximidade das pessoas, dos irmãos? Como é que foi essa questão da fé de vocês? Quando nós descobrimos, nós estávamos pastoreando ali o Jardim Bandeirantes. Né? Foi assim eu acredito que através dessa missão de estar pastoreando, nos fortaleceu um pouquinho, né, Lu? A gente estava assim, mas no momento a gente tentava assim, falar, não, Deus vai entrar com providência, Deus vai estar cuidando de tudo, e esse era o nosso pensamento, e é o nosso pensamento até o dia de hoje, mas eu percebo assim, a Luciele, ela bateu mais. Porque ela fica mais presente com ele. A mãe se sente mais. Ela fica mais presente. A gente ainda sai, a gente conversa, eu trabalho. Então, você sai um pouquinho, mas para ela foi mais difícil. Ela sentiu mais. Como é que foi? Aquele filme Milagre no Paraíso? Sim. Sim, é a Luciele. Porque eu questiono todos os dias, por que Deus, né? Meu filho, não é comigo, a gente quer sempre pra gente, né? E como assim, sempre eu fui super a leoa dos meus filhos, né? Então assim, você sabe desde pequenininho como que é a criação dos dois. Então assim,
vou ser sincera, o Otávio, ele me curou, né? Eu passei por um tempo de depressão antes, né, dele parar de andar, assim, uma fase muito difícil de depressão. 3 anos, o pastor Cláudio Abreu, que está aí, ele sabe muito bem disso. Foram 3 anos, assim, de depressão profunda, e o Otávio me curou. A partir do momento que ele parou de andar, que eu tive que lutar por ele, sumiu minha depressão. Acho, né? Porém, assim, eu não durmo mais há 2 anos, eu durmo 2 horas por dia. Não durmo mais. Por que, minha irmã, não consegue dormir? Não consigo dormir. Aquele dia a gente conversou, era 12 e Eu pouco. também aquele dia tava ruim, eu conversei. Um remédiozinho pra dormir, nada? Nada me faz efeito, nenhum remédio. Clonazepam, Zompidem, já tentei de tudo, nada, eu não durmo. É a noite inteirinha tentando fazer, porque eu faço tudo, né? Então, pastor, pensa bem, são 13 mil reais por mês. Eu tenho que, nós acabamos de chegar, não terminamos de pagar mais médico, eu já tô correndo atrás de rifa de bolo, disso. Então é tudo eu, assim, para conseguir esse valor. E é o valor exato? Não tá sendo mais. Entendeu? Então a gente já foi, essa vez nós somos pela fé. Entendeu? Então assim, a gente tem vivido pela fé. A minha fé não abalou, eu creio no milagre. O Otávio é um milagre. Porém, eu questiono muito a Deus. Infelizmente, assim, eu me pego questionando, não quero. Porque a nossa vida com Deus é muito particular, né? Mas eu sim, a minha fé foi um pouco abalada, sim, não posso dizer que não, né? Mas o que me sustenta é Deus, não tem outra coisa, não é medicina, não é remédio, é Deus realmente que tem me sustentado, porque hoje um ser humano não consegue dormir 2 horas por noite, né? Eu choro todos os dias, todos os áudios, eu tenho por dia mais de 40 mensagens, eu respondo todo mundo, eu não deixo de responder ninguém. Então teve dias que eu falei, não vou mais aguentar, eu não estou conseguindo. Várias doenças em mim, daí vem, né, em razão de não dormir, em razão de tudo isso. Psicologicamente, abalada eu estou, né, a gente não pode fugir disso. A Lívia também, ela até passou pelo psicólogo, pelo psiquiatra, eles tentaram até dar uma medicação para ela, mas eu nem deixei, porque a gente está ali, né, 24 horas com o Otávio. Porque não é só o cuidado com ele, né? Eu tenho que ter um cuidado também com essas pessoas que estão ao nosso redor, que nos amam, que não nos abandonam. Porque se eu deixar de mandar uma mensagem de carinho para uma pessoa, eu vou estar deixando de agradecer aquilo que ela está fazendo pela vida do Otávio. Então eu me cobro muito. Mas então, deixa eu falar uma coisa para você, que para quem tem depressão, para quem tem depressão, que a minha também ela é cuidada. A gente, quando acha um sentido para a vida maior que nós, a gente sente mais vontade de viver. Que o filho foi um escape para você. E a depressão, ela gera muita culpa por si só. E as pessoas devem, por exemplo, eu conversei, eu ouvi o seu áudio aquele dia, eu falei, agora está muito tarde, eu não vou mandar outro. Eu mandei para ele, porque ele deve estar. A gente fica. É muita correria. Então a pessoa que está participando não tem que se sentir triste porque não recebeu uma mensagem. É muita coisa, né? Ainda eu mandei mensagem para o turno, ele está trabalhando, a gente tem que entender que a demanda de vocês é muito grande. Não se sinta culpada de ter que responder, não. Se você não cuidar de você, quem vai cuidar dele? Né? Então, não se preocupe, o pessoal que está assistindo a gente vai entender. Né? Agora que der, para um momento, manda mensagem, porque tem que viver. Apesar de toda a luta, vocês precisam viver como família, como indivíduo. E acreditem, o Otávio está bem aqui dentro. Vai ficar triste? Vai, porque é normal. Mas a gente às vezes sofre por sofrer. Sofre dobrado. Estou sofrendo, mas não consigo ter sofrimento. Viver tudo que puder fazer por ele, acreditar no futuro, tem que fazer como ele está fazendo, se divertir, tentar ao máximo, porque eu sempre comparo assim, que todos nós temos dificuldades. E quando eu olho para a dificuldade do outro, a minha acaba diminuindo, entendendo que eu não sou o maior sofredor. Então a gente olha para a vida de vocês e eu entendo assim, que quando acontece uma coisa dessa numa família, ela costuma a juntar a família, costuma a trazer um amor. Você vê a sua filha fazendo o que faz por ele, estão criando, estão estimulando, estão inspirando pessoas. Por isso que tem que fazer
mais disso. Eu até ia falar, pô, Otávio, eu sei que ele tem timidez, mas começa a fazer um vlog no seu Instagram. Já falei. Você vai ver. Vai lá, põe a câmera, oi pessoal, eu já tô fazendo isso aqui. Eu já vi outras pessoas com outras doenças fazendo isso, e as pessoas se interagem, eles ajudam. Isso, sim, ajudam, sim. Mas do jeito deles, sabe? Não precisa ser. Abre lá, vou fazer um vídeo aqui, um story, do seu jeito. O pessoal quer, às vezes, interagir e quer ouvir você. Ele passa a paz. Eu acho que poderia ser pior se ele fosse um menino angustiado, cobrando tudo. Revoltado. Então você é uma bênção. Você é uma bênção. Só o time que você torce não ajuda, mas você é uma bênção, tá bom? Tô brincando, tá bom? Aí tá, vamos lá. Vocês descobriram, como é que vocês chegaram nessa opção de tratamento? Nós entramos, a gente começa a investigar e buscar recursos, né, e buscar onde se... nós procuramos aí em todas as partes, não só no Brasil, conseguir um tratamento de células-tronco para ele Quando vocês ficaram sabendo que células-tronco era bom, quem que falou para vocês? Na realidade não é reconhecido ainda, né? Não é. Mas pode fazer? Não pode. Não, aqui não, no Brasil não. Mas lá na Tailândia. Entrei em contato lá na Tailândia, passaram a mensagem, passaram os vídeos dos tratamentos que faziam, né, das células-tronco. E aí começamos a criar um interesse, uma vontade de mandar ele para lá, levar ele para lá. Ia ficar lá 45 dias e a gente estava vendo recursos para poder ir para lá. E foi quando nós entramos em contato e descobrimos esse médico do Equador, que é o Dr. Rivas, e ele falou, não, eu não faço células-tronco, eu faço a regeneração de células. E a gente começou a entrar nessa batalha, nessa luta, para ele ir para o Equador. Chegou aí não? Não, graças a Deus, porque assim, a regeneração de célula é totalmente diferente da célula-tronco. Daí nós desistimos da Tailândia, a regeneração de célula recolhe do Otávio, as células do Otávio, o sangue dele, transforma em plasma, as células doentes vão melhorar e as que vão vir doentes não vão vir mais doentes, né? Com esse doutor, que era o Dr. Ivan. Então, a princípio, eram seis aplicações, no valor de $3 mil cada aplicação. Que legal. E ir para o Equador. Pensa bem, é impossível, não tem como, é impossível. E ninguém sabia da doença do Otávio. Por mais que nós passaríamos 9 anos do Bandeirantes, a gente nunca tinha contato para ninguém. Nós nunca contamos. Porque ele ainda tinha a vida, né? Então, assim, nós saímos em... Vocês descobriram e não falaram nada? Não. Nós ficamos, só pedimos oração, né? Que o Otávio ia passar por um tratamento, né? A gente estava buscando, mas nada assim que falasse o que era. Porque a gente era leigo também, né? A gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. E até o médico que cuidava do tendão dele, todo esse tempo, também não sabia de nada. O médico não sabia, a gente comecei a saber. Então ele até o médico... Mas a gente já sabia do diagnóstico, daí, mas ninguém sabia, ninguém na igreja, nada. Daí numa madrugada Deus falou assim, vai lá no seu computadorzinho, que eu tenho um computadorzinho que eu amo, aqueles velhinhos faz um texto, conta a vida do Otávio. Eu fui lá no Código, fiz um texto, foi o primeiro texto que eu tenho ainda, que todo mundo... E lancei naquela madrugada, contando. De repente, pastor, de manhã, o telefone não parava, não parava do Otávio, viralizou em Marília, porque ninguém sabia das igrejas que o Otávio tinha. Eu contei da doença, contei do tratamento e falei assim, vamos esperar um milagre. Porque como que nós vamos ter condição? $3 mil, mas ir para o Equador. É muito dinheiro. Era muito, era algo inexplicável. $16 mil mais. Teve viagem que ficou 25 mil para lá. Mas aí, assim, resumindo, né? Porque daí a história longa que vem do Fusca, que nós ganhamos. Eu lembro, fizeram uma rifa, né? Isso, o Fusca ainda tá lá, que nós... voltou para nós, que os jovens de Rosário ganharam. Eles ganharam isso. E voltaram. Mas não vai compensar fazer a rifa, então nós vamos fazer um leilão, né? Então, assim, porque tem colecionadores. Na realidade, a rifa não pagou, vamos supor, teve viagem nossa, saiu 22 mil. Então, o que nós arrecadamos do Fusca deu, tipo, no máximo 1,5 aplicação, entendeu?
Então, rifa para nós do Fusca não vai. Nós pegamos um momento difícil, que era na pandemia. Aí foi difícil. Foi difícil. Nós vendemos 42, quase 43% da rifa. Então não conseguiu. Nós agradecemos na época, né? Quando foi feito, e por todos aqueles que ajudaram. Teve muitas pessoas que nos ajudaram bastante, coisas assim que só Deus, sabe, para poder falar assim, ó, agora esse mês não vai. E Deus entrava com providência, e então foi coisas surpreendentes que aconteceu. E acontece até o dia de hoje. Tem vezes que a gente fala, ó, esse mês não sei se vai dar pra gente ir. Nossa, mas na última hora, né? Na última hora Deus entra mas é uma ação de Deus assim que surpreende até a gente. Eu quero saber o seguinte, depois eu vou colocar na descrição, vocês vão colocar aí o Pix de vocês. Vamos fazer depois aqui um barulho aqui. Tem o pessoal lá de Rancharia, Alexandre e Rosângela. Alexandre. Deus abençoe vocês que estão com a gente. Ok, vocês têm um gasto fixo com o tratamento do Otávio? Sim. Quanto é esse gasto? Com a ida em Brasília, com tudo, não tem como assim, porque tem a fisioterapia que a gente, infelizmente, nosso governo também não liberou para o Otávio. Por não ser um tratamento não é liberado. Você não consegue nem onde do estado, né? Não, às vezes as pessoas, é até bom esclarecer muito isso, porque vai ficar. Então muitas pessoas falam, já procuramos tudo. Nós temos aqui hoje eu tenho um deputado em Brasília que está lutando, mas não tem como, porque é um tratamento alternativo. E esse tratamento não é reconhecido. É algum tipo de tratamento reconhecido para esse tipo de problema no Brasil? Não. Não tem? Não tem. Então é só esperar, na realidade eles falam assim, existem 3 médicos especialistas que são os tops do Brasil e são contra tratamento alternativo, certo? O Otávio tomou dos 8 aos 12 corticoide. Isso mata mais do que incha demais, acaba muito. Com tudo, então assim, treinado. nós decidimos, tanto é que quando o médico, né, do Equador foi tira o corticoide, e eu fui uma das mães que arrisquei a tirar o corticoide dele. Então os médicos querem só ficar no corticoide e esperar. Eu falei, não, meu filho, eu não vou esperar. Eu vou lutar até o meu último suspiro, seja o que for. Tem uma história que me veio à cabeça, não sei se você já viu um filme antigo que chama O Óleo de Lourenço. Que ninguém acreditava, não dava certo, não sei, é um filme bonito que acabou dando certo, né? Mas assim, para você, o governo não deixa o tratamento, não tem tratamento no Brasil, então para ele tem que esperar e morrer, é isso, não tem outra coisa. O médico vai dizer, vamos esperar, é isso. É tudo que e realmente, nós perdemos... Os laboratórios, né? A máfia, né? A máfia. Os laboratórios não... a doença, como era uma doença rara, então nenhum dos grandes laboratórios queria investir, porque o investimento é muito grande para estudar a doença. E o gasto, talvez, o lucro não seja e não seja porque poucas crianças. Hoje não, hoje está tendo muitas crianças. Então a Pfizer já está trabalhando, né? Está trabalhando com um medicamento. Que já chegou uma criança, o mês passado, ele recebeu do Exodin, né? E ele já recebeu a dose. Daí o governo liberou, porque milhões também. Tipo, a dose, 2, 3 milhões. Jesus amado, gente. E assim, eles só querem crianças mais novas que já não pararam de andar, entendeu? Ainda estão andando. Mas a dose é 3 milhões de reais, o mínimo esse remédio. Teve uma criança que conseguiu essa dose, ela ficou 2 anos para conseguir, mas conseguiu a dose agora, mês passado. Até se ela estiver assistindo, que eu falei para assistir. Quantas pessoas, sabe, tem ideia de quantas pessoas usam desse tratamento que vocês usam também aqui no Brasil? Do que o Otávio está fazendo? Nós, assim, o Otávio ele foi um divisor de águas, né, na vida de muitas pessoas. Porque muitas pessoas perguntando do tratamento, né? Quando era o Dr. Ivan ainda, porque agora é outro médico. Então, assim, a primeira ida do Otávio, ele já não mais levantava deitadinho, ele não levantava mais a perninha. Na primeira ida, nós chegamos em casa, ele começou a levantar, a força foi adquirindo, Então, assim, a doença estacionou, entendeu?
Isso, o CPK dele abaixou. Não era o que o médico esperava, não era. Mas abaixou o CPK dele. Que é o que você descobre do DMD, é o CPK, o exame de CPK. Sim. Então, o CPK dele abaixou com o tratamento. Só que ele não pode pular um mês, porque é como se fosse um antibiótico. Eu sempre falo assim, mais ou menos, com as pessoas. É um antibiótico. Você toma 2 dias, não toma o terceiro, daí não vai fazer o mesmo efeito. O tratamento alternativo é isso, né? E na vida do Otávio é isso daí também. Só que foi mudando. O Dr. Ivan fez, ficou 6 meses. Depois ele não atendeu. Só que não é só do Xen. Lá tem várias crianças. A maioria é autista. Aqui de Marília tem mais um casal que levou a criança também, que é paralisia cerebral. Eles tratam muito a paralisia cerebral. De crianças que são totalmente vegetativas, que começam a comer sozinhas. Olha só. Então é assim, é algo maravilhoso esse tratamento. Infelizmente não é reconhecido. Daí o Dr. Ivan parou de vir para o Brasil. Dr. Marcos Santana de Goiânia assumiu. Em Brasília também, mas ele é de Goiânia. Só que daí a gente não sabia. Vamos entrar já nas células-tronco, porque a gente não sabia da célula-tronco até então. Eu achava que célula-tronco tinha que fazer cirurgia para retirar. Na primeira ida online, ele falou assim, é o seguinte, vamos ver qual é o sangue de vocês. Então o meu e da Lívia, o total é igual. Ele falou assim, então vamos retirar a célula-tronco da Lívia também. O plasma também. Então assim, o que era, vamos supor, 20 injeções, injetar, porque ele é todo o procedimento. Toda vez que ele vai lá, ele faz o quê? Ele vai lá, ele tira o sangue dele? Sim, daí transforma no plasma. Esse plasma depois vai ser aplicado em seringas, mas primeiro na veia, né, que fica lá o soro, né, o plasma também já está lá dentro, nos olhos, e depois vem as aplicações, que é a pior parte. Então no começo era 20 seringas, hoje como a Lívia está doando a célula-tronco, então é 40. 40 seringas? 40 seringas aplicadas no corpo inteirinho, da nuca ao... Dele? Só 40 nele? 40 nele? Nele. Eita. Bastante. Pastor, a gente sai fora, não tem, né? Até o doutor chorou com a gente, porque eu acho que, não sei se a gente é muito emotivo. Não, como não sei, meu Deus. E o doutor chorou muito com a gente, porque esse doutor, ele é muito, graças a Deus, ele é crente também. E ele só é muito humano, porque ele só tá lutando por tudo isso, porque ele tem um filho autista. Olha só. Ele se especializou em tudo que o senhor imaginar pelo filho dele. Então... E hoje ele tem uma clínica, né, em Goiânia. É a maior clínica de lá. Que trata desse tipo de problema. Tudo. Na verdade, sim, distrofia ele tem acho que 3 crianças, DMD. Mas são crianças mais debilitadas. No mês passado nós perdemos 2. Foi um baque muito grande, foi um mês muito difícil para mim, porque era a mãe que eu mais acompanhava de perto. Trabalhava em rancharia. E ele começou o tratamento cedo também? Qual a idade que ele tinha? Foi com 15 anos que ele faleceu, né? O Léo. Quando ele descobriu o problema? Foi igual, Otávio. Todas as histórias são iguais. Mesma idade, mesma... Mesma idade. Não tem nada que é tardio, tudo na criança mesmo. Sim, né? tudo. Daí, tem algumas crianças que sim, que param de andar antes, né? Assim, mas normalmente é esse diagnóstico. E ele fez 3 o Dr. Ivo, nós ajudamos eles aí. E infelizmente ele entrou no sábado, porque o pulmão deles é muito fraco. Quando eu coloco o Otávio numa bolha, né, eu falo que meus filhos vivem numa bolha. Ninguém pegou Covid em casa. Graças a Deus. Porque eu tenho muito medo de gripe, de tudo isso, por causa do pulmão, né? Então, assim, infelizmente o Leozinho no sábado ele foi internado, fez 1 mês agora, com 15. Daí o pulmãozinho dele não aguentou, na segunda ele veio a falecer. Daí na segunda, né? Na quarta perdemos mais 1. Só que ele já estava um pouquinho mais velho, porém extremamente debilitado, né? Assim, já estava com o BIBAP, né? Que graças a Deus o Otávio não precisa ainda. Nós estamos buscando que todas... é isso? BIBAP? Para respiração, que você tem que ficar constante com ele. Okay. E eu creio que Deus não vai permitir que eu veja meu filho com esse aparelho. E é muito difícil, porque não, eu sou muito realista.
igual eu falei assim, ó, a minha fé eu tenho, mas eu tenho que ser realista também. E às vezes eu tento passar também um pouquinho da realidade para ele. E às vezes a realidade um pouquinho dói, né? Dói em mim e tem que... É igual quando eu disse a última vez que eu fiz um vídeo, eu falei assim, eu espero assim que... A única coisa que eu espero da minha vida é que todas as matérias do jornal, assim, todas as pessoas que leem, e às vezes falam, ah, é mais um. Não, o Otávio não é mais um. Ele é uma pessoa, uma criança especial, ele é um raro. Tem mais crianças que ele está ajudando. E eu espero um dia que essa pessoa que veja o Otávio como mais um, até mesmo o governo, até mesmo os médicos, um dia não veja outro tipo de matéria no jornal, se você está entendendo. Hoje, ele está, a capa, vamos supor, dos jornais são Otávio lutando para viver. Eu não quero que seja outra tipo de mensagem que o jornal irá passar. O Otávio lutou pela vida. O Otávio, 40 agulhas. Dói bastante ou já... Como é que é pra você? Ah, eu já acostumei já. Acostumou? Sim, mas nas mãos e nos pés que dói mais. É porque tem menos músculo, né? Onde Não tem carninha pra aplicar. aplica Então vai na palma da mão, na palma da mão. na planta dos pés. Na Sim. nuca, no peito, na barriga. No peito do pé também. E você tem apetite, come normal? Sim. Tranquilo? Tranquilo. É Demais. Né? Ele parece mais, mais tímido, mas parece um menino bem alegre, bem Sim, brincalhão. Ele é muito brincalhão, ele é o mais brincalhão de casa até. Você acompanha o caso de outros amiguinhos que você vê lá? Quando você vai para Brasília, acompanha? Você sabe? Fez amizade lá com alguém lá? Ainda não. Não, né? Você conheceu só, né? Mas eu conheci. Ele evita, o Otávio, ele evita ver. Eu entendo, uma defesa. É, uma defesa. Entendo. Ele evita. Às vezes eu tento mostrar, mas ele não quer ver. Ele vê ele, né? Que ele já é um milagre. Eu entendi. Então, você está falando aqui sobre os valores, né? Todo mês tem que ir, né? Todo mês. É muita coisa, né? Todo mês não, é bem mas ele já puxado. baixou, né? Porque antes era... Daí quando esse médico abaixou para 13 mil. Teve mês que a gente gastou menos, 11 mil, mas aí a gasolina aumenta. A gente pegou pandemia, o hotel era barato. E a gente faz bate e volta. A gente sai daqui na Aqui em sexta-feira. Brasília é quanto? 800? 930 900? quilômetros. Sexta-feira viagem o dia todo. Sábado o dia inteiro na clínica e domingo a gente vem embora. É muito cansativo. É muito cansativo. Meu Não, Deus. para voltar. Deu problema. Pode falar. 781-398-82. Nós estamos colocando aqui, você que está... 791. Olha lá. 216, 781-398-82. Nós estamos colocando aqui no GC, vai aparecer aí, o Pix do Eu Otávio. acho que tá faltando algo que você prefere. Lá, 781. 216, 781-398. 216 primeiro. E você que está aí vai ficar aqui, depois vou até pôr aqui também. O Pix. Porque é o seguinte, é difícil. A demanda é toda, não é só a questão da doença do filho, mas pegar fôlego todo mês. Isso cansa muito a cabeça, porque arrecadar e depender de ajuda não é fácil. Você pedir, muito- você fizer assim. É muito difícil. Eu cheguei a esses momentos que eu falei, eu não aguento mais. O Fabiano sabe disso, que eu me abri bastante com ele. Eu falei, eu tô com vergonha. Eu senti vergonha, porque igual tem grupos da faculdade, minha, os meus amigos que ajudam, assim, porque a gente vive de 50 e 50 reais. Eu sei. Não é assim, 2.000, não, é 50 e 50. Daí, que adotaram o Otávio. Daí,
eu tava começando a sentir vergonha, porque pedir não é fácil. Não é pra ninguém. Todo mês aí eu criei aquela lista de transmissão, eu pedi, não é fácil. Eu cheguei a um ponto, falei, eu vou desistir, eu não vou mais, sabe? Quem quiser ajudar, se der, vai. Mas eu não posso fazer isso, que eu cheguei até aqui e eu disse pro meu filho que enquanto ele tiver essa oportunidade de viver, eu vou lutar pela vida dele. Aconteça o que acontecer, mesmo eu não estando mais aguentando. Porque o meu corpo, a minha mente não está mais na vinda agora. Porque as células tronco é muito dolorida para retirar. É retirada do joelho da Lívia. Então, deixa eu entender uma coisa. Você falou que era reposição celular? Não foi isso que foi Sim, falar? Mas regeneração de células. Mas é célula-tronco. Não, primeiro é regeneração de células, depois vem a célula-tronco. São duas coisas. Ele faz as duas coisas. Ele faz as duas Faz ao coisas. mesmo Entendi. Mas é recente a célula-tronco, 3 meses. Então retira eu não sabia que retirava do joelho, eu achava que era só da espinha que tirava, não, do joelho dela. É muito doloroso. Você falou nos stories que ela passou mal, né? Então, daí o que acontece? A gente sempre vinha no domingo. Só que eles estão passando muito mal no domingo. Como que a gente pega essa viagem? Só que na segunda nós passamos mal também. Meu Deus, eu sei. Nós viemos, olha, segunda-feira foi assim, ó, não tem como falar, pastor, porque toda viagem teve alguma coisa que aconteceu que Deus nos livrou de algo, né? Mas essa última foi bem difícil também, porque eu tava um pouquinho com dor, a Lívia vomitando, a Lívia com dor. A primeira vez deu hemorragia nela, que não tinha onde parar de sair sangue daquele joelho dela, ainda bem que o médico estava lá ainda. Então, é muito invasivo, né? Então, assim, voltar, eu falo que parece que a gente tá nos Estados Unidos para voltar de carro, porque é muito difícil, porque o nosso corpo já tá... Não, é muito... Aquele momento da aplicação... 2.000 quilômetros. 14 horas. O senhor pode ver que toda vez que eu saio da aplicação, eu não saio, eu não tô ali. Você tá em Nárnia. Eu tô em Nárnia, eu falei isso, eu tô em De manhã Nárnia. lá. Nós vamos sair de lá 4 horas da tarde, né? A gente sai, aquela pressão, aquela coisa na cabeça. Aquela Brasília com lugar quente que Deus me livre. esperando todo o procedimento e não tem aquele lugar que você fala, não, tá bem, aqui tá gostoso. Não tem. Qualquer lugar que você fica ali, te incomoda, você tem que ir lá, tá junto com ele, volta, vai, a Lu fica um pouco, vai pra Lívia, eu fico com o Otávio. É complicado, porque ela fica numa outra sala também. Então tem que estar acompanhando os dois. E ele foi muito forte nessas duas, porque nas outras, ele gritava, fez acho que 2 quarteirões. Doía muito, né? Doía muito. O quê? Pra aplicar ou pra tirar? Pra Não aplicar. tira nada, tira o sangue, Tira o sangue dele. depois aplica. Então aquele momento daí, é algo que nunca mais vai sair da memória. O cheiro do plasma tá no meu, Eu entendo, sim. tá aqui em mim ainda. Se falar que eu tô sentindo outro cheiro, não, eu tô ainda com o cheiro ainda do plasma. Então assim, agora nessas 2 últimas aplicações ele foi assim um guerreiro mesmo. Não chorou, ele só deu uma dorzinha, mas as outras ele gritava, ele tá aprendendo a lidar com a dor. E eu vejo isso, o resumo da vida dele. Ele é uma pessoa que tem muito adulto que não aguentaria, meu filho, que está passando, não aguentaria. Ele está aprendendo a lidar com as circunstâncias da vida, entrando na adolescência, vendo outras crianças da mesma idade dele, né, vivendo uma vida diferente da dele. Então, o Otávio, ele é guerreiro, por quê? Porque eu coloco tudo como príncipe. Primeiro que ele é meu príncipe. Sim. Segundo, que ele é o guerreiro. Ele é mais do que eu, porque é ele que me dá força, ele mais... Porque nessas aplicações que eu falei, essas 2 últimas aí, eu falei assim, eu não tava ali, mas o Otávio não chorou assim, sabe? Porque ele é difícil de chorar, mas era impossível ele não chorar. Então a gente saía de lá muito abalado, muito assim... Então, assim, mas porém, as dores depois, fica todo roxo, né? Porque são 40 seringas no corpo do meu filho. É muita coisa. É muita coisa, em todas as partes. Então, assim, é um tratamento bem doloroso, é complicado, mas é o que está mantendo o Otávio assim hoje. Se eu for uma pergunta, se vocês quiserem responder, respondam e tal. Mas, além do tratamento dele, vocês têm tido falta em casa de alguma coisa? Não, Deus tem nos abençoado, né? Deus tem nos dado força e Deus tem cada dia é um dia
cada dia é um dia, né? A gente, pelo processo do Otávio, muitas vezes, eu posso dizer que eu já até conversei com ele um dia, eu falei, filho, tá difícil, papai não tá aguentando, eu falei para ele, né? Aí ele vem e começa a brincar e levantar, mas Deus tem cuidado da gente. Deus tem, assim, colocado a gente num patamar, assim, de agradecimento a Deus por tudo. Amém. Eu tenho sentido isso. E o detalhe, o cuidado nos detalhes com a nossa vida, né? Isso aí que a gente tem. Porque eu sei que, obviamente, quem sofre mesmo é o Otávio, mas não podemos desconsiderar o sofrimento de vocês. Cada um sofre de um jeito, talvez ela mais para fora, você mais para dentro. Sim, ele mas vocês sofrem e vocês têm as suas necessidades às vezes. Porque eu fiz uma comparação bem pobre, assim, eu estava conversando com um pastor lá na sede, que nem a mãe, tem muitas mães que têm estresse depois, como é que chama? Pós-parto. Porque a atenção está toda nela, depois o bebê nasce, a atenção sai dela para o bebê, né? Acontece. E muitas vezes aí eles não percebem que tem as demandas da pessoa, porque vocês têm as suas demandas também. E gastam todas as suas forças, como família, para ajudar. Como é que vocês estão lidando com as suas próprias carências, suas próprias demandas? Como é que vocês fazem isso? Eu não sou mais eu, né? Assim, hoje você tá me vendo aqui porque eu me arrumei pra mim vir aqui, né? Porque é o primeiro podcast. Mas eu saio uma vez por mês e fico 1h30 só fora de casa. É a única coisa que eu faço na minha vida. E não tô reclamando porque eu vivo pra ele mesmo porque eu tive que parar de trabalhar tudo, né? Porque ele demanda. Se eu for pagar alguém pra mim, ninguém vai cuidar dele da mesma forma. Eu também não posso sobrecarregar ele. Então é nós duas, né? Então, assim, pra olhar, porque precisa, né? Na hora de ir pro banheiro, na hora... Precisa ali da demanda dele, de estar nos nossos olhos. E eu sou muito, né? Eu sou muito assim. Então, assim, nós esquecemos de nós pra viver ele. E uma coisa também que aconteceu com a nossa vida foi o quê? Como a gente vive à base de campanha, pastor, você vai entender. Shopping, nós temos medo de ir. Né? Como é que vai? Você vai tá passar entendendo? no shopping, estão gastando dinheiro no shopping. Entendeu? Eu sei como é que é. Então, assim, tudo... Tá comendo uma pizza? Isso. Comendo a pizza. É isso aí. Então, O assim, povo é assim mesmo. Então, assim, muitas coisas que a gente... E muitas... Nunca aconteceu nada, graças a Deus com a gente, nunca. Porque eu sou muito... Tudo eu coloco... tudo muito... eu coloco muito pra todo mundo ver. Porém, eu tenho medo de um dia, né? Alguém falar, mas nunca ninguém falou. Mas eu falo assim... As mensagens que eu recebo, o quê? Pra mim viver com o meu filho. Não pensar, na verdade eu só vivo a doença. A minha vida é 24 horas procurando pesquisar. Qualquer médico que eu vou, o médico fala, mãe, você sabe mais que eu. Porque eu fico 24 horas só em médico, só em palestra, só sabendo um pouco mais do remédio, tudo. Então minha vida virou distrofia muscular do Duchenne. E não virou Otávio. Então eu tinha que cuidar, curtir mais ele. Então tem o grupo do Otávio que fala muito pra gente fazer isso. Curta os momentos. Sim. Só que a gente tem esse medo também, esse receio também. As pessoas vão por ver a gente passeando no shopping. Ah, mas tá na campanha, mas tá passeando no shopping. Então, assim... Não pode se prender por causa disso. Então, assim, mas a gente tem que viver com o Otávio. Tem que mostrar pra ele que ele tem vida, que, sabe... a Lívia não sai de casa. Ela tem 19 anos, a Lívia não sai de casa. Então, nossa vida virou aquela bolha ali. O Túlio que sai mais, né? Todos os dias, vai pra igreja também. A igreja, eu já restringi um pouco por causa primeiro foi por causa do Covid. Daí agora que ele entrou nos adolescentes, então ele tá um pouquinho mais, né? Então assim, então tudo é muito restrito. Porque fora os 13 mil, tem os 1.200 da fisioterapia que o governo não paga, porque é Terasuite que ele faz. Aqui só tem 2 especialidades, aqui em Marília. Nós tentamos... Vocês estão conseguindo fazer? Ou não fazem a fisioterapia? Faz. Tá fazendo? Assim, graças a Deus, quando um mês dá pra gente pagar, a gente vai pagando por sessão como dá. Que é uma bênção. Ele faz um espaço cristal. Então,
É 1.200 por mês, porque eu não posso deixar o Otávio na mão É uma de vez por qualquer semana? um. Duas. 2 por semana. É, porque nós começamos em outro lugar, só que primeiro que ele pegou dengue no mesmo lugar. A gente não pode falar até o lugar, mas segundo, ele quase morreu até pela dengue. Pela assim, dengue? Pela dengue. Foi terrível, assim, foi forte, mas teve um momento que... E lesionaram o músculo dele, porque não é qualquer um que pode. A gente não pode fadigar o músculo do Otávio, entendeu? Tem que ser tudo regrado. Lá em casa eu tenho uma mini fisioterapia, eu fui comprando os aparelhos devagarinho, né? Então ele faz lá em casa. Porque tudo que é muito em excesso pro Otávio, hoje o Otávio não pode mais natação. Então, quando podia, eu não tinha condição de pagar. Hoje ele não pode mais por causa do pulmão. Ele já atingiu uma faixa que o pulmão já não aguenta mais a natação. E seria muito importante para ele fazer. Então, o senhor pensa assim, as vitaminas que ele tem que tomar para ele pôr, mais a fisioterapia. Não temos ajuda, assim, eu lutei muito porque eu não aceitava, porque eu achava assim, que se entrasse pelo governo lá para conseguir como chama? LOAS. Né? LOAS. Eu falo assim, Deus, eu não quero, nunca vou, porque eu sei que antes de eu receber isso aí, o Senhor vai curar meu filho. Eu lutei, nesses anos todos eu fiquei lutando, daí faz 3 anos que estou tentando, não conseguimos ainda. O município não consegue ajudar? Não. Nada pelo município também? Tá aqui no meu celular, tudo. Não? Todas as pessoas, inclusive as que ganharam também, agora estão quitados. Mandei, falei assim, engraçado, né? Todos os dias com mensagem, uma bênção, uma coisa muito importante, eu vou dizer, vou até citar nomes aqui, porque assim, o que é importante é contar a história do Fabiano, ele é uma bênção, ele sabe da história do Otávio todo. Sim. Eu acredito que, antes você já sabia, mas ele também já foi perguntar. Então é de boca em boca. É de pessoas em pessoas, é de história em história. Porque coitado dele, assim como outros amigos, já foram muito enganados. Ele tem um coração muito generoso e já passaram a perna nele. Sim. E aí ele veio conversar comigo, você viu? Eu falo, claro que eu vi, vai, pode ir. E eu costumo dizer assim, eu sei que tem muita gente que critica e não ajuda, tem que valorizar quem ajuda. Que as pessoas ajudam. E vão continuar ajudando porque eles são uma bênção que Deus vai levantar. Hoje assim, eu tenho uma família muito grande. A família do Otávio é muito grande. Não é família de sangue, não. Uma família enorme. Família família que adotaram o Otávio assim de forma especial, me adotaram. Eu chamo de mãe, eu chamo de pai, pessoas, sabe, que vê no jornal, que vê tudo. Mas eu falo assim, quem tem condições, vamos supor, um story de uma pessoa, depois nós vamos conversar no particular, mas o story de uma pessoa iria mudar a vida do Otávio. Sabe que o que hoje vai mudar o mês que vem? Um cavalinho do Otávio, que a gente está vendendo por R$6.000. Cavalo de... Um cavalinho, um cavalo. Que ele ganhou. É um cavalo mesmo, normal. É um cavalo? E um cavalo ainda de raça boa, que é o Paint Horse. Só que daí ele dá chucro ainda, então ele vale bastante. Só que o que a gente conseguiu foi R$6.000. Que uma pessoa lá dos Estados Unidos, para você ter uma ideia, o Otávio já é mundialmente conhecido, porque pessoas do Canadá, dos Estados Unidos é que me ajudam muito, porque como eu sou muito, é o que eu falei, eu sou leiga em muitas coisas. O pastor Jaziel, que me ajudou muito no começo. Jaziel Marcelo. Sim. Me ajudou muito no começo com o Instagram, com o YouTube, o Rodrigo Mozart, porque eu não sabia nada, então eles foram me ajudando aos poucos. Hoje eu estou um pouquinho abandonado, né, em relação à rede social. Eu vou te ajudar. Tá. Obrigada, filho. Mas então assim, às vezes eu pergunto para um, pergunto para outro como faz, porque foram essas pessoas que nos ajudaram no começo. Nós temos 3 aqui, influências aqui em Marília, que nos ajudam muito, que é a Verônica, a Tirza e a Maíra. Então, a Maíra conheço. Isso. São as 3 que... A Tirza tem uma filha também rara. Então, ela fez um stories agora, o último, que não teve quem não chorou. Porque ela falou assim, ela também já fez, a filha dela. Ela falou assim que no último segundo ela também não tinha o valor. Então, ela luta por outras pessoas que ela já viveu aquilo. Mas outras pessoas que têm muito mais... Por um stories, assim, contando um pouquinho da história do Otávio. Entendeu? Não se dispõe a isso. Então, nós vivemos, pastor, realmente do assalariado. Eu tenho uma teoria
que eu sempre falo, é pobre que ajuda pobre. Porque o rico é rico porque não ajuda, né? Acumula dinheiro, né? E esse acúmulo de dinheiro é um pecado de idolatria. Salvo exceções de pessoas que ajudam, nosso amigo Fabiano, graças a Deus, ganha bem e tal. Mas tem pessoa que é pobre que ajuda pobre. As pessoas que se identificam com a dor. Só quem dói, vou atender a quem dói. Quem sofre, atender quem sofre. E esse pingado, que fala 50 daqui, 100 dali, 200 dali, é que fortalece. Né? Claro que seria muito melhor, porque eu me coloco no lugar, pô, tá, esse mês eu pago tudo. Dá um respiro, porque a luta, vocês já voltam da aplicação já pensando no outro mês. Sim. Né? E eu sei, mas olha, não há dúvida que Deus está conduzindo o processo. E eu quis fazer questão desse podcast, porque agora vocês podem compartilhar a história. E eu também vou fazer um barulho nas nossas redes sociais todas, para, poxa, um pouco de cada um e a vitória. Porque, olha, tem gente que não tem alegria de ver a alegria dos outros, né? Porque ele vendo ele bem, quando as pessoas virem ele bem, aí que tem que continuar ajudando. Para não ver, infelizmente as pessoas elas são meio condicionadas a isso. E nesse processo, você falando de voltar, eu digo para você, para sua filha, vocês precisam viver também, sair um pouco, nem que você dar uma sorveteria, sair, dar uma andada, porque isso faz parte do tratamento dele, você sair, da sua filha sair. Porque eu sei que você confia em Deus, mas tem hora que você confiar assim, irmão. Tem aquele texto, Salmo 46:10, né? Aquietai-vos de saber que eu sou Deus. Tem hora que, mãe, quieta, eu estou cuidando. Porque a gente percebe a dor. Eu me compadeço aqui com o Túlio, porque é o seguinte, a gente ser pastor, as pessoas acham que a gente tem o controle das emoções. A gente não sofre, não, tá lá bem. A gente é meio que cria uma casca de, tudo bem. A gente fala no automático tudo bem, mas não tá tudo bem, não tá. Mas não tá sofrendo, porque a gente sofre de maneira diferente. E é uma maneira do povo de Deus, se unir. Todos os cristãos que estão nos assistindo, vão assistir depois, que vai ficar lá, que se una, vamos ajudar, com dinheiro, vai lá. Ô, tá, você tem videogame, não? Qual que você tem? Xbox. O que você gosta de jogar? FIFA. Ah, então eu vou lá jogar um dia com você, hein? Eu tô falando sério, eu vou Mas lá. ele só foi ter videogame agora, que eu não deixava também, não. Porque tem que brincar um pouco, né? Tem que distrair. Às vezes ele fica bravo comigo, que eu fico chamando atenção, às vezes fica muito no celular, mas ele gosta muito de ler também. Eu tenho muitos jogos didáticos em casa, então a gente brinca em casa, mas o Túlio fala assim, às vezes ele me chama, o Túlio, fala, Lu, é a única coisa que ele faz, né? Então assim, né? Mas ele não fica muito, ele não gosta muito de videogame não, nem pouco, assim. Os amigos vão ele lá? Gosta de bola. Como é que são a sua galera? Como é que você faz? O que costumam fazer juntos? Vocês vão lá? Como é que é? Uns dias qualquer eles vão lá, dormir lá. Ah, dorme lá? Sim. Dorme lá, tira um... Dois amigos dele. Aí vocês fazem bagunça. Isso. E no colégio, o dia a dia lá, na Sebriana você estuda, né? Sim. Como é que é o dia a dia? Você participa de algum grupo corre lá dentro tudo da bem lá. escola? Participa de alguma coisa diferente lá dentro? Não, mas corre tudo bem lá. Legal. Você gosta de esporte e ficou frustrado por causa Tem outros esportes que você pode fazer desse jeito, sabia, né? Outros esportes com braço, até você readquirir a condição das suas pernas. Você pode fazer outros esportes, pode... Porque eu praticava muito esporte antes, quando era mais novo, né? Eu até falo que a religião me deve uma nota. Porque na época que eu me converti, não podia fazer nada. Era difícil, né? Eu jogava vôlei, jogava bem, eu tinha uma dupla de vôlei que saía para jogar, jogava basquete e tal. Aí parei, não pode. Foi lá com meus 18, quando eu me converti com 17 anos, aí fazia tudo, não podia fazer nada e comecei a engordar. Foi ali que começou a desengonçar, né? Então o esporte é muito bom para isso aqui, ó. Caminhar, fazer alguma coisa. Esporte, hoje os esportes virtuais, tem gente que, como eu falei do videogame, tem muito esporte, campeonato. Importante vocês viverem, sabe? Viverem um pouco, deixar... Deus está cuidando, Deus vai cuidar mais ainda. E nessa questão, que às vezes as pessoas me perguntam, já me perguntaram, não lembro quando, tem uma previsão
de quantas aplicações ou é sempre até curar? Como é que funciona? Então, com o Dr. Ivan era 6 meses de aplicações, 6 meses de medicações. Daí voltava 6 meses, né? Daí como ele fez as 6 aplicações, 6 medicações. Daí parou com o Dr. Ivans, agora nós estamos na terceira que o doutor, ele não deu ainda uma data para parar a célula-tronco. Ele não deu uma previsão, né? Porque ele tá vendo o resultado e tá vendo o que tá acontecendo. Então, assim, a gente não pode falar. Sim, porque sim. Igual nós ficamos 2 meses sem ir, nós não conseguimos valor. Vocês sentiram regressão desses 2 meses? Sim, É? muita mesmo, assim. O Otávio, quando ele conseguia sem aplicação, vamos supor, ele consegue sair da cadeirinha pra cama, sozinho. Sem aplicação, o músculo enfraquece, então a gente tem que colocar. Então, assim, são coisas que mãe que enxerga, e o dia a dia a gente vai enxergando a doença ali na progressão. Eu não posso dizer para você que o Otávio o tratamento está curando ele, que está fazendo. Não, ele Está mantendo. Tá mantendo. Porque a progressão, ela é. Porque a ideia é manter, que daqui a pouco sai alguma novidade na medicina, Se sai Deus alguma quiser, coisa. eu creio, E aí né? Isso. tem que manter. Quando a gente se inscreveu lá em Boston, né, para ele ser o cobaia, a primeira condição era, a primeira coisa, ele não tinha que ter parado de andar, entendeu? Ele não tinha parado de andar ainda. Entendi. Então, assim, ele entraria, né? Porém, depois que ele parou de andar, ele já não entraria mais. Por quê? Enquanto a criança estiver já debilitada, então não tem muito o que eles fazerem. Porque não tem como reverter um caso tão crítico, entendeu? Mas o caso do Otávio, tem muitas coisas ainda que pode acontecer. Então nós temos que manter o Otávio do jeito que ele está, né? A progressão, ela vai vir, vai. Isso a gente não pode fugir da realidade. Porém, nós temos que manter esse ritmo de vida que o Otávio está tendo, né? De qualidade de vida. Qualidade de vida. Como o pastor disse, né? Mulher é mulher, né? Então, assim, a autoestima, assim, depois disso, que a gente nunca mais se descobre como mulher. Eu não me vejo mais, eu vejo só mãe do Shane e Otávio. E nesse período, eu não durmo. Eu engordei 20 quilos, sem comer. E eu sempre fui magra e sempre cuidei. Então você imagina a minha conquista. Eu já sempre tive baixa autoestima por causa da depressão. Então, assim, tudo isso vem, a Lívia, você olha no rostinho dela, você vê aquele semblante triste da situação, porém a gente tem que ser forte por ele, né, pra mostrar. Mas ele que nos dá alegria, ele que nos dá força. Se eu falo assim, ó, filho, hoje porque eu mesmo que faço minha mão, mas eu vou fazer minha mão, a felicidade desse menino, de saber que eu vou lá, essa é uma vez por mês fazer minha mão, é tão grande, pastor. Então eu vejo que ele quer ver a gente feliz. Claro que quer. Quanto mais feliz você estiver, mais ele vai ficar confiante. Porque então se eu muito vejo, triste, a hora que eu chego, ele é minha inspiração, porque é ele que me dá força, sabe? Ele fala, mãe, a senhora é linda, mãe, a senhora, sabe? E às vezes eu tô tão mal assim, ele fala, não, mãe, a senhora tá linda, a senhora é linda. Então, assim, ele é minha inspiração. Porque se não fosse por ele, eu não sei, assim, não sei como estaria a minha vida. Então eu falo, ele me curou, para que através da vida dele várias pessoas vão ser curadas. Otávio, eu sei que é difícil para você, mas você é uma bênção. Você não sabe o tamanho de as pessoas te admiram, os seus amigos. Tem pessoas que até às vezes se afastam porque não sabem o que fazer. Já aconteceu isso comigo, eu aprendi que algumas pessoas se afastam não é porque não querem, porque elas têm, eu não sei o que fazer. Porque às vezes vê a pessoa sofrendo ou ver ela confiante no sofrimento. O que eu posso contribuir? Sempre há uma contribuição, um abraço, um abraço, um carinho, sabe, um carinho. A palavra que eu recebo por dia é uma inspiração para mim, assim, é algo. Eu falo assim, pastor, hoje a gente precisa de dinheiro, sim, mas a família que Deus enviou para nós, a Alvilândia, adotou Otávio, a Alvilândia inteira, a igreja de Alvilândia. Que bênção. O senhor não tem noção do que aquela igreja faz pela vida do Otávio, aqueles irmãos, e a cidade inteira só se fala em Otávio. A Alvilândia, assim, realmente, assim, eu sou muito grata a Deus. E pessoas de fora, igual do Canadá, o Edson dos Estados Unidos, ele morava aqui, o Edson Mazeto,
ele que toma conta de tudo pra mim, desse negócio de animal. Que a gente ganha bezerro, né? Ah, como é que vocês... Curioso, como é que vocês fazem? Vão ganhando? O que vocês fazem quando vocês vão ganhando isso aí? Então, Como é que é? ele que resolve pra mim lá dos Estados Unidos. Ele que vende de ele lá? Ele faz tudo, tadinho. Ó, tá em tal lugar, ele tá lá, ele paga o frete, porque é bem caro o frete. Mas peraí, deixa eu entender isso. A pessoa dá pra vocês, tá em outro estado. Como é que... Me explica pra gente entender. Como é que funciona? Ah, ganhou um cavalo, um bezerro. Como é que é? Eles mandam pra cá? Como é que funciona? Eles não, daí a gente tem que se virar pra buscar. Mas e aí? Daí o Edson, ele faz tudo isso pra mim. Fala, Edson, Aí ele que me busca. socorre. Daí ele pede, né? Porque aquele O Edson, ele mora... Ele mora no Texas. Ah, Nos Texas. Estados Lá é a Unidos. terra do boi mesmo, né? Aí ele tem alguém aqui que faz isso pra ele? Faz. Ah, entendi. A sogra dele tem uma fazenda aqui. Então daí ele coloca lá. Aí uma vez eu ganhei um carneiro. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com o carneiro? Até agora eu não peguei o carneiro, porque eu não sei se eu vender ele vivo ou morto daí. Agora nesse final de ano, o carneiro vai... Então de tudo. Eu faço rifa de bolo, de tudo que é através de rifa. Daí eu vi também, eu parei um pouquinho com rifa, porque quem ajuda com a rifa é quem ajuda, vamos supor, o Otávio com R$50 mensais. E é os mesmos que compram. Ah, aí fica pesado pra eles, né? Fica pesado para as pessoas, porque eles se comovem e vão lá e compram. E para mim fazer a rifa também já fica muito amassante. Então assim, eu tô delegando outras pessoas para ir lá. Ele ganhou um forninho, já dei para outra pessoa tá rifando, porque daí já espalha mais a história do Otávio. Deixa eu dar um oi pro pessoal que tá mandando um monte de abraço aqui, não falei. Ah, quem aqui é o Gilmar Alves, Deus abençoe. Thalita Carli, conhece Thalita Carli? A Thalita, filha do... A Rosângela, glória a Deus, Alexandre e Rosângela. Deus está com vocês, acreditar e saber que eu sou Deus. O povo parece que está assim, eles vibram por vocês. Isso Sim. É muito legal, né? Porque a gente, a cada momento, esses dias nós estávamos no supermercado ali no Taust, e estava eu e o Otávio, e nós encontramos um senhor, né, Otávio? Ele olhou para o Otávio, não perguntou nada, né, Otávio? Ele simplesmente disse, ó, Deus manda dizer para você que ele vai te curar. Não conheço, não sei quem é. Mas as coisas era guardinha. 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 Guardinha lá? É. Falou assim, confia em Deus, você crê? Ele falou, creio. Aonde ele ele vai, ele inspira alguma coisa. eu sinto muita paz dele. É. Sempre vendo pelas redes sociais, fala que menino pacificado. O que você tem, Otávio? Tem milhões de pessoas que desejariam ter paz, que é fruto de guerra até hoje. Tipo, paz, até pode ter dinheiro, mas não tem paz. Ele só chora até os momentos, mas quando as pessoas olham para você, você tem um tesouro que muitos buscam e não conseguem. Paz, porque viver com essa... Porque a palavra shalom hebraico não é ausência de conflito, é estar pleno, inteiro. Então ele está inteiro, emocionalmente. Eu lembro que minha mãezinha, ela teve muitos tumores na cabeça, foi ficando doente. A gente ficava triste, eu sofri muito com a morte da minha mãe, eu ia lá consolar minha mãe, ela que me consolava, sabe, assim, a força que ela dava, e eu sofri muito porque a gente vê que você ama sofrer, é por isso que eu me identifico com isso, né, porque é muito melhor na gente, e não é a história da carochinha, que fosse em mim isso aí, que eu sofresse, porque é muito difícil, e por isso que eu me preocupo, eu olhei para o sofrimento dela, para de vocês, falei, alguém tem que olhar também para, a gente fala, para todo mundo, como sofre. E as pessoas que têm vergonha, eu sei que tem gente que tem meio receio de chegar para conversar, não tenha, não vai morder, não vai, olha, posso, às vezes eu só tenho um pouquinho, de pouquinho em pouquinho vai ser bastante, né? E você não é, e não tô falando só para te alegrar não, tá? É verdade, você é gente boa, pacificado e gosta de um abraço. Que bom, isso é mais chega e fala, pai, me dá um abraço. Que gostoso. A mãe me dá um abraço, a Lívia me dá um abraço. Ele gosta, ele ama um abraço. Até hoje eu não perguntei o que significa isso para ele, né? Esse abraço eu não perguntei. Ele não dorme sem dar boa noite. É uma criança muito... É enviada de Deus mesmo, Otávio. Ele é especial. E como você estava citando, eu lembrei... e sua mãe passou muito disso também. Até nos últimos dias. Foi muito difícil. Ela, sabendo do grau que estavam as circunstâncias dela, porque eu acredito que no fundo o Otávio também sabe, mas ele não se entrega. É a mesma coisa. E eu me lembro o quanto aquilo te fez,
te doeu, quanto você caiu, né? Assim, Sim. porque a gente desmorona. Desmorona. Nossa vida realmente é ditado de virar de ponta para cabeça, mas é isso que acontece, porque ninguém espera uma doença. E como também ninguém espera a morte repentina, né? Assim, uma doença que eu digo assim, talvez pode ser doente, mas uma doença porque eu vou te dizer, como o Dr. Benny Schmidt, ele já se aposentou, era o melhor que tinha no Brasil, que era a pior doença que tem é a distrofia muscular. Ou ela, sabe por quê? Sim. Porque a pessoa ela está se degenerando, porém o cérebro está normal. Ou ela faz isso, né? Também, não, ela também. Então, ela se degenera vendo ela se degenerar. Então, você imagina essa circunstância. Então, no caso do Shane, são crianças, não chegam... tem casos de alguns com 26 anos? Tem sim. Mas é mais raro ainda, muito mais raro. Não, mas eu vou te dizer, pastor, assim, como que eu posso me expressar? Já totalmente entubado, totalmente debilitado. Então, não é vida, Sim. né? Tá ali por viver, entendeu? Então, assim, não quero isso para outras crianças. Então, eu vou lutar com essas mães pra gente conseguir, com esse governo, sabe? Conseguir esses remédios, já que tem... Porque tá em estudo há muito tempo, já tá em laboratório isso daí. Agora, criar esse laboratório próprio com essa nova história de tirar o gene e fazer a própria distrofina de cada criança. Eu imagino quantos bilhões vão gerar, sim. Porque os pais vão atrás sim. Nós temos quando o governo ele assume uma medicação dessa quando é liberado pela Anvisa. É a Anvisa, né? A ANS, né? E agora esses dias que eu vi uma reportagem que agora alguns tratamentos, alguns remédios, mesmo não sendo liberado, estava autorizado. Não sei se você ficou sabendo alguma coisa sobre isso aí. Mas a esperança é que saindo o remédio... E se autorizar, fica mais fácil de conseguir. Sim, daí entra na justiça, daí tem como. E tem gente lá no parlamento lutando por isso? A gente estava em Brasília agora, uma mãe de aluno, porque fizeram uma homenagem pro Otávio maravilhosa, não sei se você viu o vídeo. Não vi. Meu Deus, foi muito lindo, a gente estava lá, porque foi sexta-feira, foi a abertura do... Foi que aplaudiram ele? Foi? Isso. Vi, sim. Ele ajudou muito, aquilo lá não teve quem, ele chorou. O colega assembleano tem sido uma bênção na vida, eles têm sido uma bênção na vida do Otávio. É algo inexplicável. Eles levam, a gente mora na frente do colégio, né? As ali? Na frente. Na frente. Então eu tava só atravessa. Mas eles fazem questão de levar e buscar ele ali, pra ele atravessar com a motinha dele. Que legal. A Bianca é uma benção, assim, no colégio, assim, a gente não tem o que falar. Todos que passaram por lá, desde que o Otávio parou de andar, assim, foi assim, eles são, assim, os professores, são... O Otávio é o queridinho de todo mundo. Mas, assim, eu digo que depois que a gente conseguir, né, a gente estava lá em Brasília, uma mãe de um aluno viu o vídeo chorando e me mandou mensagem. Só que lá você imagina como que eu tô, eu chego sexta-feira, não consigo mandar pra ninguém. Na quinta, na sexta, não consigo, mas daí eu vi que a mãe tava assim, falou assim, vou te mandar, ele é muito meu amigo aí, ele é deputado aí em Brasília. Então eu tava em Brasília conversando com o deputado em Brasília. Olha só. Só que ele tava saindo, eu não lembro o nome dele. Recesso? Tá saindo de recesso? Ele tava saindo de viagem, não sei, Tá. ele ia ficar 9 dias, então não coincidia os dias. Mas ele já tá sabendo todo o caso do Otávio, entendeu? E o que nós conversamos com o médico dessa vez? Nós falamos, doutor, eu sei como, vou até explicar para todo mundo, é a primeira vez que eu estou falando. Deu uma complicação um pouquinho no Otávio, nessa vez. Eu estava esperando para contar, né? Porque eu ia gravar um vídeo. Quando nós chegamos lá, conversamos com o doutor e... a gente poderia até entrar nesse assunto. Uma semana antes eu estava estudando bastante com os pastores aí sobre o novo vírus. Não sei se você viu, que vai ser um fungo, uma bactéria, que já vai ser lançada e já está em laboratório e ela vai afetar o cérebro. Assim como o Covid já causou muita depressão, pode ver, suicídio, depressão. Sim. Hoje, 80% da população é medicada. Essa bactéria ela vai entrar e vai direto para o cérebro, não vai ser mais pulmão.
Eu estava estudando sobre isso. O que é isso? De onde é essa informação? É um fungo que está sendo lançado. Como assim lançado? Igual o Covid, né? Igual ao Covid. Mas é feito em laboratório? Feito em laboratório. Há uns tempos, China de novo? Há uns tempos atrás eu vi uma, acho que você deve ter visto sobre aquele. Como é que chama ele? Elon Musk. Ele já adiantou que está vindo aí. Eu gosto muito. Elon Musk falou isso? Ele falou. Não, eu não vi isso aí, eu já vou mais além. Eu vi além. porque nessa entrevista que falaram. Vamos dar Essa Tesla. Copa. Ele disse assim, até como que se diz, essa pessoa que falou o que ele tinha falado, porque na outra, quando era para vir a pandemia, ele também falou, mas ninguém acreditou. E agora ele falou, tá para vir uma outra pior do que o Covid. Vai chegar aí. Então vocês se preparam. E ele falou, não, dessa vez eu estou me preparando. Esse entrevistado estava falando, né? E sobre esse fungo. E o médico dele falou que esse fungo mas eu vou entrar, peraí. Eu vou entrar nisso aí. Então, uma semana antes, eu gosto do Daniel Mastral, porque ele estuda bastante também. Eu gosto de pesquisar sobre vírus, sobre bactéria, tudo isso aí. Porque eu quero saber como a Lívia também faz biomedicina. Então, eu e ela, a gente também viu muito isso aí. E eu vi que eu tinha visto que era esse novo, depois da Copa, ia vir como um fungo, uma bactéria. Daí ficou aquilo na minha cabeça, falei, nossa, depois da Copa, meu Deus, mais uma pandemia, e o que acontece? Qual que foi o Covid? Era para atacar quem? Os idosos. A diminuição da população para os idosos. Agora vai ser os jovens, entendeu? Daí, nós chegamos lá, ele detectou, primeiro ele conversou com a gente, ele falou assim, espera um pouquinho só, deixa eu fazer um teste em vocês. Ele pegou o celular dele, que ele tem próprio, colocou no Otávio, o Otávio desse jeito, na cadeirinha, o celular parou. Em pé assim, ó, como se colocasse assim, parou. Nele, não cai, ó. O dele lá não caía, ele não escorregava, colocou em mim também. Então nós estamos com uma carga pelo estresse vivido nesses dois carga eletrostática estática muito grande. Não dá choque pegando as coisas também assim? Tudo. Tem que ficar então, tudo pé na terra, para E descarregar. o que acontece com isso no nosso organismo? Mas a gente pensa isso porque os antigos falam que a gente pensa que é só andar, não. Tudo que é ruim a gente absorve, então nós estamos sem nenhuma, meu e do Otávio, nós estamos sem nenhuma defesa do nosso organismo. Então qualquer coisa, gripe, vírus, qualquer coisa... Imunidade baixa. Muito por causa dessa carga eletrostática. E como é que faz para descarregar? Então ele vai fazer um tratamento. Ah, tá. Tudo é tratamento, porque não é brincadeira. Nosso corpo é um enigma, o nosso corpo. Sim. A Daí, mente do ser humano... ele pensou assim, ele falou assim, vamos lá. Daí o Otávio tirou os 12 tubetes de sangue. A hora que foi para análise, né, que vai lá para um negócio que coloca, e já tá o plasma lá. Então fica um líquido azulzinho. Na hora que colocou os 12, depois de ter retirado, os 12 tubetes de sangue ficou verde na hora. Verde. Por causa da... Ele chamou a gente, ele falou assim, era o que eu imaginava. O Otávio, ele tá com uma bactéria no organismo dele que nós vamos tratar. E essa bactéria, ela tá corroendo mais ainda no músculo dele. Então, o tratamento que era para fazer, vamos supor, 80%, tá fazendo 50%. Porque essa bactéria, esse fungo... Ah, tá. Então, vai ter que fazer um tratamento profundo agora. Profundo. Já tá fazendo, não? Não, agora ele pediu todos os exames para saber que tipo que é essa bactéria, que tipo que tá corroendo em os músculos. Então, pensa numa viagem que foi assim, né? Então, tudo da Lívia que foi cedido para ele, não pegou nenhum dele, nem o plasma dele. Porque ficou verde os 12 tubetes na hora. Ah, agora eu entendi porque pegou da menina. Porque o dele não podia, é isso? Não, o dele não podia, é ele que tá Entendi. com a bactéria. Só que o perigo é o quê? É que essa bactéria tá correndo mais ainda no músculo dele. É o que não pode. Então, daí ele falou assim pra gente ir pra Goiânia. Então, a próxima nós não vamos pra Brasília. Vamos pra Goiânia. Nós vamos pra Goiânia. Tá, caminho, né? Tudo perto. Só que o único porém é o quê? Em Goiânia, o tratamento, a gente já tá pra ir faz bastante tempo. É 1 semana de tratamento. E como nós vamos fazer 1 semana de tratamento? Daí as pessoas falam assim, ó,
tem algumas que falam assim, eu tenho um tio que mora lá, em Brasília, vamos supor. Fica na casa. Eu também tenho uma prima que mora em Brasília. Só que é longe, muito longe, né? Não é nem que é longe. Deixa eu explicar assim, os dois chegam totalmente debilitados. A gente, é doença que a gente está lidando. A gente não chega legal. Sim. Então a pessoa é receptiva. Eu entendo. Entendeu? Sim. No Covid eu jamais iria entrar na casa de uma pessoa. Vai que alguém pegasse o Covid e eu achava que era a gente que tinha passado. Então assim, é muito difícil também isso daí. Então assim, essa semana nós vamos ter que ficar lá para esse tratamento específico novamente no Otávio. Aumentou o valor por causa das células tronco. Então diminuiu em termos que era 20 mil, né, na época. Agora o que a gente gasta, a gente está fazendo em média 13 mil, né? Depende da gasolina, depende. Agora Deu uma baixada, agora aumentou de novo. Até dia 30, depois do dia 30, acho que descamba para aumentar de novo. Porque é assim, né? Então tudo depende, né? A gente não tem assim, eu coloquei um preço fixo, mas tem meses que é mais, tem meses que é menos. Entendo. Mas Você tem que ficar lá também uma semana. E aí o trabalho? Para, né? É um prejuízo E também, agora né? nós vamos ficar uma semana com ele lá, a gente vai no domingo, né? então nós Começa estamos na vendo segunda. para cada. Porque daí a gente quer pegar também para não atrapalhar a escola, né? Mas precisa ser o quanto antes, né? Ele já mandou os exames para mim, o doutor, para ele fazer aqui, para mim chegar lá já com tudo. Sim. Né? Mas é preocupante, ele falou, é muito preocupante. Primeiro, essa carga eletrostática. Porque, como o Otávio não anda mais, ele não libera isso daí mais. Entendi. Então, assim, ele tá absorvendo tudo que é ruim, entendeu? Então, assim, o corpo dele tá imune para qualquer coisa. E outra, por causa dessa bactéria que tá correndo mais no músculo dele. Entendi. Então, assim, é Deus que tem nos sustentado. Eu falo assim, todo mundo fala, como que o Otávio tá? Nós estamos vivendo um dia de cada vez. Né? Não tem Igual, jeito. chegamos lá, Jesus ensinou assim. feliz, de repente vem uma notícia ruim. Né? Não é boa, a gente não quer receber essa notícia. Deixa eu dar o pessoal que tá com a gente, olha, aqui em cima da gente aqui, tá o Pix, que o pessoal olhar que tá bonitinho, fica aqui o tempo todo, tá aqui em cima o Pix, porque, relembrando, que você pode, eu preguei esse dia lá no culto, lá eu tenho culto de manhã, todo de manhã eu tenho culto lá naquela sala, o nosso culto era de manhã. Que desde a época da Sampaio, era culto da manhã, voltou, estamos lá embaixo. Fala sobre a Mateus 5, diz que se pedirem para andar uma milha, anda duas. Você está vivendo o momento da milha extra. Eu sempre falo o seguinte, para todo mundo que está comigo, presta atenção quando você ajuda alguém. Jesus está falando sobre o perdão, quem vai na casa, a mulher vai lá, o amigo, ele vai assim, tem um amigo na minha casa pedindo pão, não tem pão. Deixa eu me ajudar pão, porque eu quero dar pão para ele. Ele foi lá pegar pão com o outro para ajudar o outro. E Jesus vai desenvolvendo a questão da ajuda e fala, olha, se alguém te pedir para andar uma milha, anda duas. Por quê? Quem entende isso? Que tem bênçãos na vida da pessoa, bênçãos extraordinárias que a gente só vai viver quando andar nessa milha. Tem gente que nunca vai viver isso. Porque não vai além do que é obrigado a fazer. Anda a duas, porque naquele lugar é um lugar onde tem menos gente. Eu falo assim, não sei se você tiver a oportunidade de ter uma experiência VIP. Você vai num lugar, num restaurante VIP, que você não precisa pegar fila, que você não precisa... É uma experiência só, peguei fila, come do melhor. Eu falo que o lugar a sala VIP da bênção é nossa milha extra. Onde ninguém quer ir participar lá. Eu sempre eu estou fazendo o que me pediram, mas Jesus falou, vai mais um, vai além. Porque não só porque ele te vai adiantar o processo de ajudar as pessoas, como a gente lá nessa milha extra recebe coisas de Deus que não recebemos em nenhum outro momento da vida, pode ir na igreja, pode fazer campanha, pode fazer o que for. Então eu convido você que está nos assistindo a receber uma bênção de Deus na milha extra. É lá que você vai, contentamentos, realizações, coisas que Deus prepara para aqueles que andam um pouquinho mais, que vai um pouquinho mais. E porque eu já fiz, ufa, não tem ufa. Eu costumo dizer assim que a lei, uma milha é a lei. A dois é graça. A dois é graça, então é a lei casada com a graça. Exatamente. Pra a graça de você, Deus. se não for, não, mas eu já fiz o que eu já faço o meu dever. Né? E Jesus, quando falou, ele disse, não é você fazer só o seu dever. Exatamente. É você andar além um pouquinho. E ali nesse além, a pessoa que entende o desafio do além, ir além,
vai receber muito mais além, não é? Nós estamos caminhando para o final aqui, nosso tempo. O final de ano está chegando aí, né? Natal, Ano Novo. E é um momento que muitas famílias entristecem. O índice de suicídio, de problemas com depressão, tentativas, final de ano. Porque existe uma propagação da festa da alegria, das mesas cheias. E a maioria das pessoas não vivem isso. Vocês passam algum tipo de problema assim de final de ano também? Ficam mais tristes? As pessoas te abraçam mais? Como é que é? Eu, depois que o Otávio, há 2 anos, sim. Não tenho alegria no Natal, não faço quase nada. Tanto é que é só gente ali, não consigo mais fazer, não consigo mais em família, nada. Como você disse, o cuidar, né? O cuidar de Deus, a família, e o viver cada dia, a tristeza, as datas comemorativas. Para mim, esse ano, que foi a data que o médico previu para o meu filho, foi o primeiro ano de vida dele, certo? Vai ser a formatura dele agora do 9º ano. Ah, que legal. Aí, então, assim, minha maior alegria vai colegial ser... já, né? É colegial depois? Olha só. Então, assim, eu digo que a gente vive sendo cuidado. Nós estamos com 21 anos de casado, né? 9 anos, de 9 de julho, cuidando de pessoas, depois 9 anos de Bandeirantes cuidando das pessoas. Hoje nós estamos sendo cuidados, sim, eu não tenho que falar de ninguém, porque as pessoas realmente cuidam, né? E também, às vezes, até a gente é obrigação, eu peço muito perdão, e as pessoas falam pra mim parar de pedir perdão. Tem que parar mesmo. Porque assim, porque eu peço perdão na hora que eu vou mandar, me perdoe de eu não responder, me perdoe de eu estar contando mais um pouco, de eu falar o quanto que tem, quanto não tem. Então as pessoas falam pra mim parar de pedir perdão. Mas por que eu aprendi muito? Porque assim, pra resumir assim, e eu quero deixar claro, o Otávio, ele é uma criança tão grata pela vida, tão grata pelo cuidado de Deus, que todas as vezes que o Túlio carrega ele no colo, porque ele tá maior que eu e a Lívia. Sim, eu e a Lívia tá grande, né? Mãe. Ele cresceu muito, 3 meses pra cá, muito. E todas as vezes que o Túlio pega, né, porque nós já estamos velhinhos já, né, Túlio? O Túlio carrega ele nas costas, né? Ou pela frente, a Lívia também. Hoje eu não estou podendo carregar muito por causa dos meus problemas. Estou com o braço travado e com uma perna travada. Ei, Jesus, amor. Ele pede perdão pra nós. Não. E eu falo, filho, não tem que pedir perdão, é nossa obrigação de carregar. E o Túlio, assim, carrega ele com tanto amor e carinho também. Eu vejo, assim, o cuidado, ele já tá grande, então toma banho agora só com o pai, né? Tá certo. Então, assim, o cuidado que o Túlio tem por ele. E ele pede perdão. Tudo que ele vai pedir pra gente, ele pede perdão. Então, o Otávio, ele é tão grato a Deus pela vida dele, que eu acho que o que ele tem que dizer é perdão. Eu falo pra ele, filho, não precisa pedir perdão, né? É obrigação nossa, cuidar de você. Não fica assim não, tá? Porque se o pai, eles amam fazer isso. É o maior Um dia você vai ser pai também, você vai ver. Amam, a alegria ali está fora deles, que é você. Então não tem peso. Sente, às vezes, baqueado, sente, porque uma vez eu vi uma pessoa que eu também tive muito problema para bancar minha mãe na época. Ela tomava uma lata lá de R$90 por dia, uma coisa, era assim. E correndo atrás das coisas, aí uma pessoa me escuta, você não precisa ficar se sentindo culpado por querer fugir, de não aguentar mais. E vem a culpa, por quê? Porque existe limite emocional, existe limite da gente, aí que vem a graça de Deus, a misericórdia que se renova. Porque não pode ficar com culpa de, eu quero sumir. Não é que não gosto do Otávio, é que o nosso corpo não aguenta. Não aguenta. Aí que vem o consolo de Deus. Então, Otávio, você vai ainda contar isso com mais detalhes lá na frente. Você vai vir aqui, vai ser o principal entrevistado, vai falar, vai contar, que isso tudo vai passar. E o que vocês estão fazendo, vivendo um dia de cada vez, é um aprendizado que Jesus deixou. Basta cada dia seu próprio mal. E a gente vive, eu falo a gente mesmo, preocupado com amanhã. E o amanhã não pertence a gente de jeito nenhum. Então vamos celebrar a vida do Otávio hoje, ele está bem hoje. Amanhã
as misericórdias se renovam, outras coisas vão acontecer. Celebrem a vida, alegrem-se uns com os outros. Vocês têm uma família, sei que às vezes é difícil, às vezes o caldo entorna, que a gente fala, né? Mas celebrem, porque o que vocês têm, tem pessoas no mundo inteiro que não conseguem ter. Estão passando por isso. Muitas pessoas só vivem através de uma paz circunstancial, que se tiver tudo bem, a paz que Cristo fala não é, porque a Bíblia fala, você sabe, eu trouxe uma paz, mas uma paz que o mundo dá. O mundo dá uma paz, que é circunstancial. Ah, tá tudo bem, estou com saúde, tenho dinheiro, tenho segurança, tenho tudo bem, aí, ok. Mas essa que Jesus dá para vocês, não está na circunstância. Ela está lá, tudo caindo aqui dentro. O que acontece no Otávio é o termômetro para saber que é a paz de Cristo. Então vocês têm uma riqueza que muito poucas pessoas têm, a paz. Então eu quero deixar esse podcast sempre à disposição de vocês. Amém. Tá? Deus abençoe. E quero ajudar mais a vocês agora para a gente conversar offline aqui, tá bom? Otávio, você é uma inspiração para muita gente. Quando eu sei que às vezes você está triste lá, é difícil, mas saiba que tudo que está acontecendo faz parte de um processo. E lá, daqui a pouquinho você vai olhar para trás e falar, olha como eu estou forte hoje. Eu sei que na hora das suas angústias, suas tristezas, aquele que habita em você vai te consolar. Amém. Obrigado por ter vindo, que Deus te dê força, que Deus abunde vocês sobremaneira, financeiramente, saúde, psicológica, emocional. Cuidem de vocês, por favor. Cuide um pouco de vocês, assiste uma série com ele, assiste um negócio, um filme, dá uma risada. Precisam, cuide-se um pouco, tira um pouco. Porque às vezes, Jesus fala tantas vezes, confia. A gente fica, se eu não fizer, tem hora que você precisa confiar para ele fazer. Eu sempre falo, tem hora que a gente precisa sentar para Deus ficar de pé. Né? Então, cuida do seu emocional. A depressão está aí ainda. Está contida por algo maior, mas eu sei que Deus vai te dar graça. Porque essa depressão é uma coisa muito ruim. Que as pessoas às vezes falam, não, mas é frescura. Já ouvi tanto isso. Imagina um pastor com depressão. Não tem fé? Não ora? Não lê a Bíblia? Pois é. Então, pessoal, está aqui em cima o CPF do Pix. Vamos fazer recorte depois do vídeo, a gente vai colocar nas redes sociais. Deixa uma mensagem pro pessoal, depois deixa e um tchauzinho dele. Primeiramente, assim, tá sendo incrível esse momento, também de cura. Vou ser sincera aqui, o Espírito Santo de Deus, assim, realmente está aqui presente em momento de cura. E dizer o versículo do Otávio, ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê frutos, todavia eu me alegrarei. Amém. Então, assim, nós temos se alegrado naquilo que Deus tem nos dado, o dia de todos os dias, né? E dizer que eu espero que todos olhem para a história do Otávio e vejam que ele é um exemplo de vida. E ficou lindo, lutando pela vida. Hoje ainda coloquei, muitas pessoas mandaram mensagem falando, meu Deus, que lindo que foi ver aquela foto, ver assim, ficou lindo realmente a imagem. Agradeço a Deus pela tua vida. Você é uma inspiração também para muitas pessoas, Richard. Eu tenho uma história muito longa também nesse período. Eu sei que você também tem. E a sua história nos impulsiona. Me impulsiona a lutar pela vida do meu filho. E estar aqui está sendo incrível. Quero agradecer a todos que nos adotaram, todos que fazem parte da família Juntos pelo Otávio. E aqueles que não fazem ainda, que venham fazer parte. Não precisa ser nem financeiramente, mas pelo abraço, pelo carinho. E nós estamos juntos nessa batalha, nessa luta que Deus nos permitiu, mas eu sei que Ele tem nos sustentado todos os dias. Amém. Túlio, uma palavra, pessoal. Eu, em primeiro lugar, agradeço a Deus eu falo assim, porque Deus confiou o Otávio para nós. A Bíblia diz assim que Ele não dá uma carga maior, mas eu vejo que Ele veio o tamanho que nós podemos suportar. Eu vejo desta forma. E agradeço a Deus pela vida do Otávio, pela oportunidade que Ele nos dá para estar vivendo isso aí. Nós temos visto e a gente entende que cada dia eu vejo o trabalhar de Deus, porque o Espírito Santo ele fala conosco a todo momento. Eu vejo o agir de Deus assim em todos os momentos da nossa vida, na vida do
do Otávio. Muitas vezes o Otávio é usado por Deus para poder, esses dias ele viu um vídeo, ele mandou para mim um vídeo, e naquele momento eu estava precisando daquele, de ouvir aquelas palavras que ele mandou para mim. Eu chorei na hora. Então eu agradeço a Deus pela vida dele, agradeço a Deus pela vida da minha esposa, pelo trabalho. Eu sei que não é fácil. Ela está envolvida com essa parte, eu sei que é complicado, é difícil, não é fácil. Mas que Deus continue dando saúde a ela, a minha filha. Agradeço pelo seu carinho, pela vida do Otávio, pela nossa vida, pelas palavras que nós ouvimos aqui. Que Deus possa te abençoar. E eu sei que a oração, eu sei que está sendo colocada no trono da graça pelas nossas vidas, por todos aqueles que têm orado por nós, aqueles que têm ajudado. Tem tantas pessoas que nos ajudam, e eu não vou citar nome porque a gente acaba esquecendo, mas todos aqueles que estenderam a mão pela vida do Otávio e ajudou até hoje, desde o começo. É Deus que pode recompensar isso. Eu sei que Deus já está recompensando. O pessoal lá de Rosália, os jovens de Rosália, tem sido uma bênção. Os jovens de Rosália, meu Deus, eles adotaram o Otávio. Eu louvo a Deus pela vida dos jovens de lá. Toda a igreja que tem orado e tem, como se diz assim, tem abraçado o Otávio. Deus abençoe a eles, abençoe o Colégio Assembleiano também, que adotou o Otávio, e todos eles, para falar de, assim, foi assim, um amor assim, incondicional pela vida do Otávio, pela nossa vida também, e a todos os nossos irmãos, que a família, como a Lu disse, é uma família grande, e todos os irmãos que abraçou a vida do Otávio, eu oro todos os dias para que Deus possa abençoar cada um. Amém. E que Deus possa continuar te abençoando. Amém. Que Deus possa continuar te dando saúde e te dando graça, que você continue com essa vida, com essa batalha, essa luta de levar essas informações a qual você está levando hoje, através da sua vida. Nós estamos passando informações sobre a vida do Otávio. Esse podcast vai crescer muito mais. Amém, em nome de Jesus. Que cresça mesmo. Meu Deus, porque eu senti assim algo incrível aqui, é muito bom. Por mim eu ficava 3 horas, acho que aqui. Ela não gosta muito de falar, né? Se juntar nós dois. Mas é muito bom a gente cuidar de vidas, né? Então, assim, eu sei que através desse podcast nós estamos cuidando de muitas pessoas, assim como a gente precisa ser cuidado. Mas eu creio que vai crescer muito mais, porque que bênção é estar aqui. Amém. Você que está assistindo, compartilha no seu WhatsApp os amigos, a história deles. Vai estar lá o vídeo, o Pix para ajudar. Quer ajudar mais? Compartilha bastante. Você que está assistindo, não se inscreve lá para você receber as atualizações quando a gente for pro ar. Vai ajudar bastante a gente e ajude bastante o Otávio agora. Muita gente precisa conhecer a história e às vezes não conhece, e aqui tem bastante coisa que a gente falou. Então vai lá no YouTube, compartilhar, manda no Zap, manda onde você quiser, tá bom? Otávio, dá uma palavra para quem está assistindo, fala uma coisa aí, o pessoal gosta de te ouvir. Eu queria falar que muito obrigada a todos que estão me ajudando nessa minha luta. Eu que te agradeço por inspirar a gente, tá bom? Você é uma bênção. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe você também. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Queridos, é emocionante ficar aqui. Segura, estou me segurando aqui. O Fabiano mandou um WhatsApp para mim, falou, vou sair, não aguento assistir. Eu não aguento, eu vou chorar. Ele lembra muito do meu filho, falou para mim agora. Tem muita gente amando vocês. E eu, como também tenho minhas demandas, eu sempre no coração quero fazer uma coisa significativa, né? E a partir daqui a gente vai fazer, caminhar um pouco mais junto. Agradeço a audiência de vocês, compartilhem bastante essa live e nunca se esqueça, hein, que a paz é toda quando Deus é tudo. Deus abençoe e lute junto conosco pela vida do Otávio. Deus te abençoe. Tchau. O povo aqui tá falando